Bom dia para você que acompanha a TV Câmara Caxias, canal 16 da NET e redes sociais do Parlamento Caxiense. Na sessão ordinária desta quarta-feira, o espaço é dedicado ao grande expediente. Os 5 vereadores que ocupam a tribuna são Pedro Rodrigues, Tenente Cristiano Becker, Marisol Santos, Edson da Rosa e Andressa Malman. E hoje também tem tribuna livre e acordos de lideranças. Quem ocupa os 20 minutos é a Senalba, enquanto o acordo de lideranças fica com o SEST e o Senat. Eu convido a todos a acompanharem a sessão com a gente, TV Câmara Caxias, na comunidade todo dia. Invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Informo que, nos termos da resolução de mesa 1164/A, de 8 de março de 2023, fica assegurada a participação remota das vereadoras e vereadores. No meio ad hoc, o vereador Tenente Cristiano Becker para o papel de primeiro secretário. Solicito ao nosso primeiro secretário que faça a leitura da nominata das vereadoras e vereadores que compõem a 19ª legislatura, bem como das vereadoras e vereadores inscritos no grande expediente hoje. Senhor presidente, Lucas Carenhato, a mesa diretora Wagner Petrini, Andressa Marques, Bortola e Andressa Malman. No caso, esse que vos fala, Tenente Cristiano Becker. Vereadores da 19ª legislatura, Aldonei Machado, Caleb Garbim, Capitão Ramon, Cláudio Libardi, Daiane Melo, Daniel Santos, Edson da Rosa, Eloy Frisso, Estela Balardim, Iago Morandi, Juliano Valim, Marisol Santos, Pedro Rodrigues, Rafael Bueno, Rose Frigeri, Sandra Boneto, Sandro Fantinel e Tenente Cristiano Becker. Para o grande expediente, senhor presidente, vereador Pedro Rodrigues, Tenente Cristiano Becker, Marisol Santos, Edson da Rosa e Andressa Malman. Obrigado, vereador Cristiano Becker. Informo que a vereadora Rose Frigeri foi diagnosticado com diabetes há 4 anos. E usa... Está em representação dessa casa no 5º Encontro Nacional das Procuradorias da Mulher no Legislativo em Brasília, Distrito Federal. Informo também que o vereador Bortola está em representação dessa casa no Fórum de Segurança Pública pelo Brasil em Brasília, Distrito Federal. Solicito às vereadoras e vereadores que procedam o registro de presença no terminal eletrônico e no livro de presença. Passemos ao espaço das pequenas comunicações, pelo tempo de 1 minuto por vereador inscrito para apresentação de votos de pesar, de louvor ou de congratulações. A palavra está à disposição das senhoras vereadoras e dos senhores vereadores. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Cristiano Becker. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, com grande satisfação, obrigado pelo convite de assumir o secretário hoje. Mas quero parabenizar, no dia de hoje, o meu grande amigo e irmão, o Jorge Varela, que aniversaria, um colega parceiro que cortávamos as estradas de Harley Davidson há um tempo atrás, aqui na nossa região, e parabenizá-lo, então, pela passagem do seu aniversário, irmão de loja, e que o grande arquiteto do universo ilumine os teus caminhos. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Cristiano Becker. Encerradas as pequenas comunicações. Com a anuência dos líderes, essa sessão ordinária abre espaço de 5 minutos para a manifestação de representantes do Serviço Social de Transporte, SEST, e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, SENAT. Passo a palavra ao primeiro secretário para que faça a leitura do ofício número 338 de 2025. Ofício número 338 de 2025, Caxias do Sul, 11 de março de 2025. Senhor vereador Lucas Carenhato, presidente da Câmara Municipal. Assunto: solicita o espaço de acordo de lideranças para representante do Serviço Social do Transporte, SEST, e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, SENAT.
As vereadoras e os vereadores que o presente subscrevem, observadas as disposições regimentais, solicitam o espaço de acordo de lideranças da sessão do dia 26 de março para a representante do SESC Senat, senhora Gabriela Farias de Azevedo, com o objetivo de apresentar o projeto Proteção do SESC Senat. Atenciosamente, documento assinado eletronicamente em 11 de março de 2025 por vereadora Sandra Boneto, vereador Aldonei Machado, vereador Alexandre Prestes Bortoluz, vereadora Andressa Campanher Marques, vereadora Estela Balardim da Silva, vereador Iago Stock Morandi. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Cristiano. Solicito a vereadora Sandra Boneto que acompanhe a representante do SESC Senat até a tribuna para a manifestação pelo tempo de até 5 minutos. Tem como passar? Eles estão passando? Então, bom dia a todos e todas, senhora presidente, membros da mesa diretora, vereadores e vereadoras aqui presentes e o público presente também. Eu sou a Gabriela, então eu sou coordenadora de promoção social do SESC Senat. Estão aqui comigo também a nossa gestora, a Alexia, e a nossa coordenadora de desenvolvimento profissional, a Luana. Hoje eu vim aqui, então, para apresentar para vocês o SESC Senat. O SESC Senat é uma das entidades que compõem o Sistema S. Nós somos o S, então, que atende o transporte. Mas não somente ele, nós atendemos também a comunidade como um todo. Podem passar. Então, nós estamos presentes aqui no Rio Grande do Sul. Nós temos 14 unidades, nós temos um impacto em mais de 97% de todo o território brasileiro, tendo 170 unidades em todo o país. Nós atuamos em 2 frentes, então, sendo essas frentes da área da saúde, esporte e lazer e da qualificação profissional. Na área da saúde, nós temos os serviços de odontologia, fisioterapia, nutrição, psicologia, o esporte, lazer e cultura. Dentro disso, para vocês terem uma ideia, no ano de 2024, a gente entregou mais de 28 mil atendimentos em saúde, esporte, lazer e cultura para a população caxiense. Na área da educação profissional, da qualificação, nós temos, por exemplo, cursos de formação especializada, qualificação técnica, jovem aprendiz, formação continuada. E no ano de 2024, nós entregamos mais de 48 mil horas-aulas para os alunos aqui da cidade de Caxias do Sul, do nosso município. Além disso, o nosso espaço ele conta com uma estrutura física, contém auditórios, salas de aula, centro de eventos, quadra poliesportiva. E, para o ano de 2025, a gente tem um calendário repleto de atividades dentro do esporte e lazer, dentro da área da cultura. Nós temos nossas campanhas temáticas, nós temos, por exemplo, uma corrida programada, enfim, diversas atividades que vocês vão ver elas descritas na apresentação que vocês receberam dentro da pastinha do SESC Senat, assim como esses dados vocês também vão ter de forma mais detalhada. E o outro motivo que me traz aqui, o motivo principal, é a apresentação do projeto Proteção. O projeto Proteção ele é um projeto que ele trabalha o enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes. Ele é uma iniciativa do SESC Senat, em parceria com a Childhood Brasil, por meio do programa Na Mão Certa, onde a gente busca desenvolver ações de conscientização da sociedade pela proteção de crianças e adolescentes contra a exploração sexual. E como é que a gente atua, então? A gente atua promovendo rodas de conversa, palestras, ações de sensibilização. A gente fala para as pessoas onde denunciar, como denunciar, por que denunciar, quais são os canais de denúncia e por que existe, então, o projeto Proteção. Pode passar mais um. Mais um para frente. Então, a cada hora, aqui no Brasil, em torno de 6 crianças e adolescentes são vítimas de violência sexual. E desses, apenas 8,5% dos casos são denunciados.
Para além disso, eu acredito que muitos de vocês não saibam, mas Caxias do Sul está entre as 10 cidades do país que mais possuem pontos de vulnerabilidade para exploração sexual de crianças e adolescentes. Esse é um dado da Polícia Rodoviária Federal, feito através de um estudo do projeto Mapear, que foi feito em parceria com o SEST e Senat. Então, por isso que existe o projeto Proteção e por isso que ele existe aqui no município de Caxias do Sul com o SEST e Senat, porque a gente está destacado negativamente, né, nesse ranking, digamos assim. Então, é isso que a gente trabalha. Crianças e adolescentes, eles são explorados para satisfazer adultos que deveriam protegê-los, né? Esse é o trabalho do Proteção, formar agentes protetores. Aqui, trazendo um panorama de 2024, nós tivemos mais de 3.000 sensibilizações, né? Nós atingimos mais de 3.000 pessoas com o projeto Proteção. Então, foi isso, nós formamos agentes protetores, mostrando para eles isso que eu falei para vocês. Então, se vocês virem ou suspeitarem, denunciem através do Disque 100, pelo WhatsApp. A gente ensina que é denúncia anônima. E aí, aqui, senhoras e senhores vereadores presentes, eu quero fazer uma provocação para vocês. E eu faço um convite, então, para que vocês embarquem com o SEST e Senat nesse projeto, para que vocês se tornem agentes também protetores, para que a gente possa estar protegendo cada vez mais as nossas crianças e adolescentes. Então, pergunto para vocês, vocês aceitam? Quando você cuida, quando você denuncia, você cuida, você defende e você protege. Então, é isso. Deixo aqui para vocês os nossos contatos, né? A gente fica à disposição, o SEST e Senat está à disposição de vocês, tanto para os serviços da área da saúde, qualificação e do projeto Proteção. Muito obrigada pelo espaço. Obrigado, Gabriela. Obrigado pela mensagem e parabéns pelo trabalho. Tribuna Livre, com a presença de representante do Senalba Caxias. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do documento externo 11/2025, que originou a presente Tribuna Livre. A vereadora Andressa assume a primeira secretaria e o vereador Cristiano segue na mesa na função de segundo secretário. Sim, senhor presidente, ofício de janeiro de 2024. Senhor Lucas Carenhato, presidente da Câmara Municipal de Caxias do Sul. Prezado presidente, ao cumprimentá-lo, gostaríamos de parabenizar e agradecer por nos representar enquanto profissional da educação no comando do Legislativo caxiense. Entramos em contato porque o nosso sindicato gostaria de ver a possibilidade de utilizar a Tribuna Livre na Câmara Municipal de Caxias no dia 26 de março de 2025. O propósito dessa solicitação é fazer uma prestação de contas do trabalho que estamos realizando na atual gestão, 2022-2026, e ao longo da história do Senalba, que existe na região há 3 décadas. O Sindicato Senalba Caxias, entidade sindical de trabalhadores de primeiro grau, teve sua fundação e constituição em 16 de setembro de 1994, com um mandato de 4 anos. Os membros fundadores foram escolhidos entre os empregados de várias entidades, dentre elas Recreio da Juventude, Recreio Guarani, Círculo Operário Caxiense, SENAC, SESC e Fundação Gaúcha do Trabalho da Assistência Social. Também queremos usar o espaço da tribuna para apresentar um pouco da realidade que os profissionais ligados à nossa entidade vivem hoje, principalmente nas áreas de educação e social. Confiante em um retorno positivo em relação a tal pedido, desde já agradecemos por vossa atenção, nos colocamos à disposição para esclarecimentos diante de eventuais dúvidas. Clayton Melo, presidente do Senalba. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereadora Andressa. Convido a vereadora Estela Balardim para que conduza a representante do Senalba Caxias para ocupar a tribuna por até 20 minutos. Lembrando que, posteriormente à fala do representante Senalba, os líderes partidários têm o direito à inscrição de até 2 minutos para questionamentos e manifestações.
Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Não. Posso começar? Muito bom dia a todos. A Casa Legislativa, em nome do presidente Lucas Carenhato, cumprimento todos os nobres vereadores, a comunidade caxiense. Eu me chamo Clayton Melo, sou presidente do Senalba Caxias e vou dividir meu espaço, né, junto com o nosso jurídico, o doutor Adão Araújo Júnior e a diretora Rita Martins, e os demais diretores seguem na plateia também, nos acompanhando. Bom, hoje estamos aqui para buscar que os nobres pares pensem com carinho a respeito de a gente conseguir montar. A gente já sabe que tem 14 comissões importantes, mas também a educação infantil, gestão compartilhada e assistência merece um carinho dessa casa há bastante tempo, porque são despendidos mais de 180 milhões anuais. E esses profissionais precisam também ser escutados, e as condições lá na ponta não são tão boas quanto se apresentam. E a gente está falando da educação infantil, a primeira infância, e a gente também está falando da assistência, que é o terceiro setor em Caxias do Sul que toca os serviços de média, alta e da básica, né, que são tão importantes para o andamento do trabalho caxiense. E nós temos algumas condições que hoje se apresentam que não são das melhores, né? A gente fez um pedido de informação através da vereadora Rose Frigeira e a gente não conseguiu hoje trazer os números exatos, porque foi feita uma miscelânea dentro do pedido de informação, misturando o ensino fundamental com trabalhadores concursados com a educação infantil, aonde se coloca lá que tem 219 profissionais do AE, quando na realidade, na gestão compartilhada, nós temos uma entidade que tem 5 profissionais, outra entidade tem 3 profissionais, a outra tem 4 e uma quarta entidade tem apenas 1. Somando tudo isso, chega a 16 profissionais do AE, que são o atendimento educacional especializado. Vão atender 6.000 crianças e cada AE atende, então, 16 escolas. Então, os números não são, assim, expressivos como demonstra no pedido de informação. As demissões no final do ano foram indenizadas mais de 55 profissionais. As escolas ficaram faltando durante 10 dias profissionais e seguem faltando. Os avisos prévios não deveriam ser feitos dessa maneira, poderiam ser feitos eles trabalhados, custando aos cofres públicos mais de R$160 mil em dezembro. Então, são pequenos detalhes que precisam ser trazidos. E a nossa maior preocupação é que o dinheiro que é despendido, em torno quase de 90 milhões na educação infantil, pode ser melhor aplicados. Vocês vão ver as imagens, né? Falta de condições de trabalho, faltam cuidadores, faltam profissionais para preparar a alimentação. Nós temos diariamente uma série de profissionais que não são contratados e isso é muito fácil de ver. É feita uma prestação pelas entidades entre 3 e 6 meses e sobra recurso para contratar. Se sobra recurso para contratar, é sinal de que não foi contratado a quantidade de profissionais necessários. Chama também a atenção, na área da assistência, que faltam sim recursos para várias situações. Aquelas crianças que estão acolhidas, é um carro para 3 casas, o quilômetro rodado diminuiu, muitas entidades estão passando muita dificuldade para poder atender bem as crianças acolhidas. Faltam situações como ventiladores, estufas, itens básicos para aquecer e ventilar os espaços. Nós temos a escola, por exemplo, de Forqueta, que custou quase R$1 milhão a reforma, segue com banheiro entupido, infiltração e os ventiladores que estão lá, poucos deles funcionam. Nós temos uma coifa que está instalado nessa escola em Forqueta e há mais de 1 ano e meio, pasmem, não foi ligado na rede elétrica.
Então, a gente observa as situações dos parques, falta de vassouras, itens básicos em que a manutenção não é feita. Falta fiscalização do poder público, porque é ele que paga, fiscaliza e gerencia. Recurso tem. O que falta é pressionar mais as entidades nesse sentido, que têm os seus serviços de manutenções. Então, a gente precisa aqui refletir muito sobre esses dois segmentos. Nós tivemos, há 2 anos atrás, uma greve da educação infantil, onde foi meio que deixado de lado, isso não vai acontecer, e precisamos que, em Porto Alegre, um desembargador olhasse e visse que as condições de trabalho não eram as melhores. Hoje nós estamos aqui falando de novo que os problemas eles não melhoraram e o que a gente quer é que seja cumprido o que está determinado. Faltam hoje profissionais. É simplesmente os que foram demitidos serem contratados. Se na iniciativa privada o salário é 2.017 para um educador, na gestão compartilhada é 2.517. Aonde está a dificuldade para contratar? Aonde está a dificuldade para contratar? Na assistência, nós temos um problema muito sério, porque quando sai um profissional da limpeza, não é contratado outro nesse período. E depois o doutor Adão vai explicar melhor a situação. Quem faz a limpeza? Os demais profissionais, um coordenador, um ajudante ali, um usuário, para que o banheiro permaneça limpo durante 30 dias até que aquele trabalhador seja novamente voltado da sua licença. Quando sai o pessoal da cozinha, que sai de férias, quem que faz a alimentação? Um educador. Então, as casas inclusivas, os profissionais têm que lavar, cozinhar e passar. Nós temos serviços de entidades que estão há 6 meses faltando profissionais nas casas de média e de alta complexidade. Falamos com o presidente da FAS e até agora ele não nos deu o retorno. Bom, nem número pessoal deles a gente tem. Desde 2020 é habitual o Senalba Caxias conversar diretamente com o presidente da FAS e a secretária municipal de educação. É uma tradição a gente conseguir o contato e seguir falando. Nessa legislatura a gente não tem o contato nem do presidente da FAS e muito menos da secretária de educação. É tudo por assessores ou por e-mail. A relação é muito distante. Então, a gente precisa que essa casa nos ajude, porque a situação pode vir, em breve, a ter paralisações. A assistência, os salários são mais baixos ainda, não tem benefício nenhum. Sequer o Vale Transporte, em vários editais, são pagos. Nós temos um exemplo, por exemplo, do Mão Amiga, que tem em torno de 28 projetos junto à FAS. 17 o poder público reconhece insalubridade e 11 o poder público vem pagando de modo judicial. Mas são parceiros. Ninguém aguenta mais pagar chá e café para estar suprindo itens básicos, como materiais de escritório, vale transporte, entre outras coisas que seria de obrigação do poder público. O terceiro setor toca assistência com valores pífios. Tem trabalhadores que ganham em torno de R$800 e precisam de ajuda para se manter. Então, seria isso minha parte. Quero passar uma parte para minha colega a Rita, que vai poder fazer também aqui a sua explanação, e depois o nosso jurídico. Bom dia a todos, então. Meu nome é Rita. Eu vim aqui falar um pouquinho da educação infantil. Como eu faço parte da linha de frente nas escolas, eu vou trazer problemas aqui, como o Clayton disse, não são novos, são velhos. E eu quero pedir aos senhores que encarecidamente nos visitem. Visitem as escolas de educação infantil, conversem com as trabalhadoras, com as coordenadoras, para ver em quais situação estão as nossas escolas. Todos nós aqui já fomos criança, né? Nem todos têm filho, mas todos nós já fomos criança e a gente sabe quanto é bom ser criança e quanto é bom brincar, né? E quanto é importante para o desenvolvimento da criança e quanto a gente luta lá nas nossas escolas para que esses momentos sejam proporcionados. Mas isso está difícil de acontecer, porque as nossas escolas não têm condições. São as condições precárias, falta de trabalhadores, e, enfim,
né, dificuldades que a gente vem enfrentando há muito tempo. Como o Clayton disse, nós iniciamos o ano, encerramos o ano com falta de professores, com falta de profissionais, as escolas, as salas superlotadas, e iniciamos o ano de 2025 com o mesmo problema. Salas superlotadas e as professoras dando o seu melhor e com muita energia e fazendo com que as crianças sejam acolhidas de uma forma adequada e que nossa comunidade, nossos pais, as mesmas merecem. Falta de professores. Vocês já imaginaram entrar numa escola, numa sala de aula, com 20 crianças para um profissional? A escola abre 7 horas da manhã, fica aberta até às 18. Tem professores que começam às 9 horas. Então, nesse meio tempo, é uma professora que fica com essas crianças. Dentro dessas salas de aulas não tem espaço, não tem brinquedo, não tem ventilador. No inverno, não tem estufa. Na hora do soninho, como é que é feito? O que eu recomendo é um distanciamento de 2 metros. E o que acontece o quê? As crianças estão empilhadas umas em cima das outras. Então, eu acho que o que realmente a teoria acontece, na prática, a realidade é outra, né? Longe do que a gente espera para a educação infantil. E, como eu disse, a gente fala tanto do brincar e chega lá, a gente não consegue proporcionar. Por mais que as nossas professoras, os nossos profissionais, trabalhadores estejam ali diariamente dando o seu melhor, a gente não consegue atender se a gente não tem material pedagógico, material de limpeza, que é o básico para atender as nossas crianças. Então, eu venho aqui convidar todos que realmente vão lá na frente, vão na escola, entrem e conversem, e questionem e perguntem em quais condições estão as nossas escolas. Porque acontece o quê? Quando vai à Secretaria da Educação, por exemplo, para fiscalizar ou para conversar, elas são acompanhadas pelas coordenadoras. É uma orientação de muitas entidades que as coordenadoras devem acompanhar, porque assim as professoras não têm contato, né, para dizer o que realmente está acontecendo. Então, as professoras, os profissionais acabam ficando omissos e com medo de falar alguma coisa. Venho aqui também falar do nosso público AE. Está crescendo, né, e as nossas escolas estão cheias. E que bom, porque lugar de criança é na escola, não é em casa. Mas como atender esse público? Se a gente não tem professores do AE, a gente não tem cuidadores. Como é que a gente vai atender essas crianças? E a gente atende. E daí acontece o quê? Entra uma criança do público AE, nós somos orientados, eu falo com propriedade, porque eu estou na linha de frente, como eu disse. A gente tem que aguardar a adaptação, mesmo essa criança, por exemplo, sendo do nível 3, tendo CID, e o médico pedindo, dizendo que ela precisa de cuidadoria, a gente precisa fazer uma adaptação dessa criança. Após isso, a gente encaminha um relatório para a equipe multi, né, detalhando como é que é o comportamento. E isso se a gente tiver a professora do AE para nos auxiliar, porque senão a coordenadora vai ter que fazer sozinha junto com a professora. E se não tiver cuidador, pior ainda, né? Então, a gente vai levando daquele jeito. Mas a gente faz. E encaminha lá para a equipe multi, eles leem o relatório, marcam uma visita, vão até a escola, ficam no máximo 10 minutos dentro das escolas, a equipe, não conversam com as professoras, com a cuidadora ou com a professora do AE, e muito menos com a coordenadora. Eles circulam 10, 15 minutos, vão para a secretaria. Daqui alguns dias eu dou o relatório se essa criança vai ser deferida ou indeferida a cuidadoria. Eles pegam recortes de situações, que a gente sabe que muitas vezes as crianças, quando tem uma pessoa estranha dentro da sala, eles se retraem. Eles vão lá e vão indeferir a cuidadoria para aquela criança. Eles mandam o relatório respondendo para nós. Essa cuidadoria foi indeferida. Daí a gente chama os pais lá na escola e a gente tem que explicar. Olha, pai, sinto muito. A equipe multi da educação infantil da Secretaria de Educação de Caxias do Sul indeferiu. O seu filho não tem direito à cuidadoria. Só que quem faz isso somos nós, não é a Secretaria de Educação. Quem dá a cara a tapa todos os dias somos nós. Quem abre a escola atendendo, recepcionando, acolhendo essas famílias somos nós. Muitos assessores e, ao mesmo tempo, nada de assessoria. As escolas estão abandonadas, não tem orientação da secretaria como se trabalhar, como acolher. É uma categoria que está adoecida, que está pedindo socorro, e mesmo assim nós damos o nosso melhor. Eu acho importante dizer que nós vamos continuar lutando, né? Muitos dizem que não é luta, que é briga.
Outros dizem que é gritedo sapateado. O nome pouco importa, né? O importante é que a gente vai continuar lutando. Porque vocês viram as fotos, falta pessoal, falta material, falta empatia, comprometimento, porque dinheiro, como o Clayton disse, tem e aonde é que está. Olhem, vão nas escolas, vejam o parque, vejam se uma criança tem um jogo pedagógico. Não tem. Se algum tem, a gente pede doação para as famílias nos ajudam. Eu acho que outro ponto importante aqui é que a gente fala muito da alimentação e a gente tem crianças estrangeiras, muitas. E a secretaria sabe, porque todos os meses a gente entrega um relatório no Drive dizendo quantas crianças estrangeiras. Só que na hora da alimentação não é pensado nessas crianças. Que é outra cultura, vem de outro país, e daí a criança chega na escola, não come. Claro, ele não conhece aquela comida. E daí, quando a gente pede para a nutricionista o que a gente pode fazer, não sei, conversa com a família. Ou tem uma criança com alguma dificuldade. Ou se tem alguma criança com alguma dificuldade para alimentar, a gente pede ajuda da nutricionista para ela ir ali, né, nos ajudar, como é que a gente pode fazer. O que ela diz? Fala com a família e pede que a família leve ao pediatra. Então, sinto dizer que a nossa educação infantil, infelizmente, está adoecida e abandonada pelo poder público. Obrigada. Bom dia. Na pessoa do presidente Lucas, cumprimento os senhores e senhoras vereadoras, demais pessoas presentes na plateia e quem nos acompanha pelas redes sociais da Câmara. Atendendo um pedido da direção do sindicato, o jurídico, então, traz um recorte sobre esses aspectos, como isso acaba impactando também nas finanças do município. O Senalba representa inúmeras categorias. Duas delas têm uma interlocução direta com o município, que é a gestão compartilhada, são as escolas de educação infantil e também a assistência social. E essa questão, por exemplo, da gestão compartilhada, educação infantil, como tem esse déficit de contratação de educadores, cozinheiros, auxiliares de cozinha e limpeza, acaba impactando isso nas equipes, gerando um passivo trabalhista que, como eu disse muitas vezes, vai acabar recaindo sobre o município em aspectos como desvio de função, adicional de insalubridade. Todas as semanas nós recebemos inúmeras trabalhadoras, porque são categorias que eminentemente são femininas, onde existe o afastamento por auxílio-doença, por síndrome de burnout, depressões. Na gestão compartilhada também existe um grande número de casos de assédio moral, e isso acaba impactando na condição de trabalho dessas trabalhadoras e trabalhadores, tanto da educação infantil, quanto da gestão compartilhada, tanto quanto da assistência social. No aspecto da assistência social, também é importante destacar que os editais que são publicados, eles poderiam, por parte do município, sofrer ajustes, atualizações. Nós temos uma legislação lá de 2014, que é o marco regulatório das organizações da sociedade civil, que justamente veio para trazer mais segurança nesse aspecto da contratação desses trabalhadores que vão atuar nesses segmentos tão importantes. E o que acontece? Os editais, eles trazem, por exemplo, a figura do contrato intermitente, sendo que a assistência social, ela é uma atividade perene, contínua, e isso acaba prejudicando, muitas vezes, a prestação desse serviço, que indiretamente é um serviço público repassado para as organizações da sociedade civil. O que vai acontecer, muitas vezes? São atividades profissionais que exigem do trabalhador que vai atuar nela uma qualificação profissional constante, quase uma vocação para atuar nesse segmento. E hoje o que nós percebemos, como esse padrão salarial é muito rebaixado, acaba gerando o quê? Uma rotatividade absurda nesse segmento, e isso acaba, como eu falei, refletindo nas condições que a assistência social no município acaba atuando. Tem uma rotatividade muito grande, por exemplo, nas casas de acolhimento, onde essas pessoas em vulnerabilidade social acabam tendo, então, essa rotatividade extrema, e tudo isso acaba impactando de uma maneira negativa. São pequenos ajustes que seriam muito interessantes para auxiliar esses trabalhadores que estão lá na ponta,
tanto na educação infantil quanto na assistência social, para atuarem de uma maneira mais qualificada. Fica esse apelo por parte do Senalba, enquanto representante profissional desses trabalhadores, é o sindicato que atua, tanto que o jurídico é constituído por mim, que atuo na parte trabalhista e criminal, o doutor Ângelo Boff, que faz a parte civil, e a doutora Cassandra Luz, que atua no direito previdenciário, justamente para conseguir fazer esse mínimo suporte no aspecto jurídico a essas categorias. Também é importante destacar, dentro desse quadro dos trabalhadores que atuam tanto na gestão compartilhada quanto na assistência social, que as figuras, por exemplo, a negociação coletiva da gestão compartilhada garantiu às trabalhadoras e os trabalhadores o vale combustível, que é uma forma que indiretamente garante uma qualidade maior de condição de trabalho, até de qualidade de vida, mais tempo com as suas famílias, um convívio social. E algumas entidades que atuam nesse segmento acabam limitando ou dificultando o acesso do seu trabalhador a esse benefício, que parece simples e pontual, mas, como eu disse, muitas vezes garante até um tempo de vida e qualidade melhor para aquele trabalhador, aquela trabalhadora. Nós vamos deixar aqui, então, um período de espaço à disposição dos vereadores e vereadoras para algum possível esclarecimento. Fica esse agradecimento à presidência, Lucas Carignato, nosso contemporâneo de movimento estudantil, para algum esclarecimento por parte dos vereadores e vereadoras. Muito obrigado. A palavra está à disposição dos líderes ou vereadores por eles indicados pelo tempo de até 2 minutos. Vereador Caleb, do Partido Progressistas. Bom dia, senhor presidente. Bom dia também ao presidente do Senalba, na sua pessoa, saúde dos demais membros a palavra, senhor que presidente. também se manifestaram. E gostaria apenas de fazer um apontamento aqui, ouvindo as demandas, palavra, presidente. Que, por coincidência, ontem eu estive em 2 escolas infantis da nossa cidade, né? Nós havíamos recebido o senhor Matheus Levi, que é presidente do Centro Filantrópico Simon Lundgren, já há algumas semanas. E ontem nós tínhamos uma visita marcada em 2 escolas. Tivemos na Escola de Educação Infantil de Forqueta e também na Escola de Educação Infantil Planalto Rio Branco, que agora está provisoriamente ali no bairro Kaiser, né? Como o senhor sabe, está interditado a estrutura lá do bairro Planalto Rio Branco. E eu gostaria de fazer um destaque lá em Forqueta, de acordo com o que foi me informado pela coordenadora da própria escola e o presidente, são 168 alunos, dentre os quais nós temos lá 4 alunos que demandam atendimento especializado. E ali no bairro Kaiser, aproximadamente 100 alunos que demandam 7 atendimentos especializados. Também conversamos sobre a necessidade, e agora em Forqueta existe a urgência de a contratação de um profissional, porque está nesse período de 90 dias entre a rescisão de um que pediu para sair, de uma professora, e outro para ser contratado. Porém, a dificuldade lá, a própria coordenadora me disse, é ter profissionais para que atuem naquela área de Forqueta, né? Haja visto a distância que estão do centro da cidade, demais regiões. E ela comentou, inclusive, saiu à rua ali panfleteando para as pessoas para tentar capitanear profissionais dessa área. E o que eu acho pertinente é a abordagem pontual dos casos, né? Porque, às vezes, eu ouvi o relato aqui, sinceramente, das 2 escolas em que eu estive, o relato não condiz. Eu estive lá fiscalizando, vi todos os ventiladores estão em funcionamento na escola em Forqueta, se é que nós estamos falando da mesma escola, eu acho que só tem uma lá naquela região, inclusive é a segunda maior atendida pelo Centro Filantrópico nessa condução compartilhada, nessa gestão compartilhada. E esses 4 alunos de atendimento especializado estavam ali com cuidadoras, inclusive, 100% dedicadas para eles. Então, assim, se existem lugares onde está acontecendo essa demanda, a gente tem que pontuar esse fato e trazer à tona este fato, porque senão parece uma terra arrasada, né? Porque são 4, para concluir, presidente, são 4 instituições aqui, pelo que eu estava olhando, que atendem diversas escolas, aí dezenas de escolas. Para concluir, vereador. Sim, senhor. E muitas vezes parece que todas as gestões compartilhadas estão fazendo um mau trabalho, quando, na verdade, isso não procede. Então, acho que é importante esse destaque e também a atuação do Senalba junto às escolas para essa aproximação. E no que diz respeito à FAS, posso encaminhar o contato pessoal do presidente, acho que isso deve ser, inclusive, fato público para os senhores que são do sindicato, para que se aproxime essa relação com a Fundação Assistência Social. Era isso, obrigado, vereador. Obrigado. Com a palavra, vereador Iago, PL. Precisa levantar, que eu não lembro. Obrigado. Só parabenizando
pessoal aí do Senalba, podem contar com nós aqui nas fiscalizações, já falando em nome da bancada do PL, a gente vai continuar, vai começar, aliás, a minha colega vereadora Daiane Mello já está fazendo isso aí, mas a gente vai auxiliar vocês no que precisar nessa parte. Acredito que lá no céu tem um lugar reservado para quem trabalha na educação aqui no Brasil, né? E o nosso vereador, o colega aqui, vereador Lucas Carinhato, vem dessa área, então eu acho que é uma área que tem que ter vocação para trabalhar, então não é fácil. Então aqui o meu respeito aos professores, e a educação a gente deve priorizar aqui. Então, queria dizer que podem contar comigo. A única coisa ali que eu fiquei pensativo é a questão da FAS, porque eu era o maior crítico da FAS aqui nessa cidade, era eu, fazia muito vídeo criticando a FAS, e o Samuel Ávila me recebeu lá e eu tive uma outra impressão, sabe? Eu vi que ele está bem intencionado. Eu sei que de boa intenção o mundo está cheio, mas eu creio que ele está determinado a fazer um serviço diferente lá. Ele até me pediu alguns dias, passou uns dias, ele me mostrou alguns resultados. Então eu acredito que ali pode ser uma falhazinha de comunicação, mas podem estar indo lá que ele vai receber bem. E também eu já mandei uma mensagem para ele também para poder estar auxiliando vocês o quanto antes aí, contem com nós. Seria isso. Obrigado, vereador Iago. Vereadora Estela Balardim, bancada do PT. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores. Quero agradecer a presença do Senalba. Falar sobre educação infantil é sempre fundamental. Eu já trouxe exatamente esse relato muitas vezes aqui, mas é que o caráter se forma até os 6 anos. E a gente vê tanta gente com desvio de caráter, o que mostra a importância da educação infantil qualificada, com professores valorizados. Eu falo por mim. Atualmente, se eu não estivesse aqui, eu com certeza não estaria dentro de uma sala de educação infantil por causa do salário. É um salário muito baixo de uma profissão tão fundamental e tão importante para a sociedade. Porque imagina o que nós faríamos se nós não tivéssemos as escolas de educação infantil, se nós não tivermos mais, daqui a um tempo, professores e professoras dispostos a trabalhar. Porque, de fato, vereador Iago, é um desafio gigantesco. A gente sabe que não tem professor assistente em todas as salas. E isso faz com que um único professor, majoritariamente uma única professora, tenha que cuidar de mais de 12 alunos ali. E isso é muito complicado, porque a gente sabe que, infelizmente, fere diretamente os direitos desses profissionais que prestam um serviço tão fundamental e prejudicam muito as nossas crianças. E eu acho que esse é um ponto importante de nós observarmos. O quanto isso está prejudicando o desenvolvimento cognitivo, afetivo, social das crianças. Em relação à questão das terceirizadas, eu quero trazer um fato da assistência. A assistência estava sem serviço de higienização no Pop Rua, por exemplo, que é utilizado todos os dias. E quem estava tendo que fazer esse serviço eram as próprias servidoras, servidores. Então, a gente vê que a gente tem N problemas acontecendo, e que bom que o presidente da FAS está disposto a ajudar, mas de forma emergencial foi contratada a CODEC. Para concluir, senhor presidente, de forma emergencial foi contratada a CODEC. Mas eu quero deixar aqui já essa colocação, que eu acho que a gente precisa de algo permanente para não acontecer isso de novo. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Estela. Com a palavra, a vereadora Andressa, bancada do PCdoB. Obrigada, senhor presidente, nobres colegas, vereadores e vereadoras. Primeiramente, parabenizar o sindicato por ter trazido essas informações para a gente, informações tão importantes para a nossa cidade. Temas esses que a gente já discutiu aqui, em alguma medida, inclusive. Essa semana, por coincidência, fui convidada, fui chamada para estar numa escola de educação infantil, gestão compartilhada. Inclusive, a escola da colega Rose, que se faz presente aqui. E, de fato, o que eu encontrei lá foram situações que me preocuparam. Assim. Por exemplo, no berçário, né, na turma do B1, uma professora para cuidar de 10 bebês, sem apoio docente. O que nos preocupa, né, o vereador Caleb trouxe ali algumas informações sobre a gestão compartilhada, é a demora, muitas vezes, para a contratação. Faziam 15 dias que a professora já não vinha mais do apoio, e aí não se tinha um retorno de quando iria ser contratado outra. Né? Então, esse modelo de gestão compartilhada, se é um modelo que essa gestão faz a opção, nós precisamos compreender o porquê da morosidade para resolver algumas coisas. Né? Outro elemento que preocupa é a morosidade para fazer a manutenção de coisas básicas nas escolas. Como as professoras vão trabalhar,
sem os elementos básicos no ambiente de trabalho, no ambiente de cuidado com as crianças. Outro elemento que me preocupou é que as turmas elas ocupam a mesma sala. Então, as professoras dividem as turmas, né, 2 turmas. Imaginem quase 40 crianças numa sala apenas, né, desumano para as próprias crianças, e aí os bebês, as crianças menores estavam ocupando um cercadinho, e aí a gente fala muitas vezes que parece um depósito de criança, né, a sociedade fala isso, e infelizmente a sociedade tem razão. Para finalizar, senhor presidente, falar para aqui para o Clayton, para o pessoal do Senalba, que eu falei aqui na semana passada que nós não tínhamos comissão de assistência social na Câmara, né? E assistência social é uma política pública que faz parte do tripé da seguridade. Então, essa vereadora, né, vai começar, porque estou sendo chamada em vários serviços para finalizar, senhor presidente, da assistência e da educação infantil, justamente porque a gente toca em algumas pautas. Vou começar a me fazer presente nesses espaços, sim. E a assistência na nossa cidade precisa de um olhar, porque ela não é caridade, ela é um direito, e nós precisamos tratar dessa forma. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora Andressa. Não havendo mais bancadas inscritas, passo a palavra ao representante do Senalba para que faça a sua réplica em até 20 minutos. Boa tarde, bom dia, pessoal. Então, vou dividir o tempo com a Rita e com o doutor Adão, dizendo que nós temos aqui pares de vereadores, né, comprometidos. A gente observa cada um e cada uma. Muitas coisas que a gente observa, às vezes vocês já foram na escola, mas vocês não conseguem observar, porque olhando aqui, por exemplo, a gente não consegue perceber falhas, mas se for o rapaz da manutenção, ele vai ver. Cada um, quando entra dentro de um espaço escolar ou da assistência, tem um olhar para um determinado situação, uma imagem. O Senalba, ele procura o quê? Melhorar o todo, as condições de trabalho. E quando falo condições de trabalho, é no geral, né? Então, o que a gente precisa que essa casa nos ajude é levantar os 2 debates fundamentais, né? Que é uma frente parlamentar da educação infantil, para que a gente consiga, a médio e a longo prazo, dar o piso do magistério a esses profissionais. Porque hoje esse serviço é um serviço barato, né, em comparação ao servidor concursado. Ele custa 3 vezes a menos. Então, é uma área importantíssima e é um custo baixíssimo. E o que esses profissionais precisam? Melhorar as condições deles. Um salário melhor, né, que seja contratado os profissionais que foram demitidos. A alimentação em Caxias do Sul, ela precisa avançar. Eu também sou vice-presidente do CAI, que é o Conselho Alimentar Escolar, e esses últimos dias teve dificuldade para comprar o azeite, né, o óleo de cozinha. São várias falhas que tem nesse setor e que impactam lá na ponta. E isso as entidades não têm o que fazer, porque a comida vem do setor de alimentação. Frutas às vezes maduras ou estragadas, a falta de alimentação, o excesso de um determinado alimento que vai vencer, é uma situação que o setor de alimentação não melhorou e há dinheiro para fazer. Há dinheiro público, federal, estadual e municipal. São mais de 12 milhões distribuídos na alimentação, mas a qualidade não é muito boa. Há muito tempo se observa que os conselheiros apresentam as falhas. Nós temos mais de 14 países que hoje moram em Caxias do Sul. E essas crianças que muitas vezes não caminham e não falam, dependem de nós adultos. E algumas refeições elas não se alimentam. E aí, a gente faz o quê? Então, e a parte da assistência, faltar acessibilidade nos espaços. Diversos profissionais ganham menos do que R$1.000 para trabalhar o mês inteiro. Não tem vale transporte. É negado para eles a venda de 1/3 de férias, o que é constitucional, pois o doutor Adão pode complementar com mais sabedoria e conhecimento do que eu. Então, a gente precisa avançar nesses aspectos, porque esses profissionais, eles tocam o serviço nas piores condições que tem, eles fazem funcionar os seus espaços. Né? E a questão
da infraestrutura, como a diretora Rita falou e os demais diretores que estão acompanhando e a comunidade em geral, a gente precisa de uma fiscalização mais efetiva. É inadmissível a negação da ciência. Uma equipe multiprofissional formada por um pedagogo que nem eu, um assistente social e um psicólogo, e numa escola onde um médico, que é difícil acontecer ter o laudo, ele faz exames, porque ele não faz da cabeça dele, ele faz exames, acompanhamentos, e se demora 1 ano, 2, 3, até 4 anos, tanto que às vezes tem crianças que nem conseguem o laudo, ele consegue o laudo, o médico diz que precisa de cuidadoria, e chega o município com esses 4 profissionais, ficam 15 minutos e dizem que não precisa, prejudicando a vida e o desenvolvimento dessa criança. Eles não são médicos, mas eles determinam como vai acontecer a cuidadoria. Isso a gente precisa pensar com carinho, porque esse mesmo médico, o atestado dele vale para a vacina e para essa criança ficar em casa. Mas esse mesmo médico dando laudo, ele precisa ser reavaliado pelo poder público. Nós dispomos das melhores leis, resoluções, mas sempre se dá um jeitinho para economizar a custa de um atendimento que não vai fazer o desenvolvimento. E o que isso impacta? Essas crianças vão crescer, vão ser adultas e que poderiam ter uma autonomia melhor, e essa autonomia é prejudicada porque o poder público não quer investir num cuidado que esse profissional precisa de ajuda. Então, essas condições precisam avançar. Passo a palavra para que o doutor Adão possa fazer a complementação no que tange as leis e o que vem sendo negado pela FAS, nesse quesito de benefícios constitucionais que a CLT já apresenta e que os editais são negados. Mando a palavra, o que é importante destacar, até para contextualizar um pouco melhor. A assistência social são projetos habilitados, o município, através da FAS, abre editais, e esses editais, eles contemplam, então, recursos de questão estrutural e também tem uma questão orçamentária para a contratação de pessoal. São editais que, como eu comentei anteriormente, a legislação ela foi modificada em 2014, e o município tem utilizado como parâmetro ainda editais de 2016, simplesmente republicando esses editais. E o que isso acaba gerando? Muitas vezes são elementos básicos, como o direito ao vale-transporte, a questão, como eu comentei, de contratações por hora, mas jornadas muito curtas. Isso acaba afastando os trabalhadores mais qualificados. Ou é um primeiro emprego, que a pessoa vem para Caxias, acaba sendo contratado por alguma dessas entidades para atuar nesses projetos, mas, como é um padrão remuneratório baixo, na primeira oportunidade acaba abrindo mão dessa vaga e vai gerando um retrabalho, sempre uma reestruturação, uma requalificação. Também é importante destacar que alguns projetos contemplam a questão da insalubridade, que é um adicional salário-condição. Se o trabalhador está exposto àquele agente nocivo, ele deve receber aquele adicional. Projetos idênticos, uns na região norte têm contemplado o adicional de insalubridade, outros na região sul não têm, sendo que são as mesmas condições de trabalho, exposição aos mesmos agentes nocivos à saúde do trabalhador. Isso acaba sendo judicializado pelas entidades e até já nos chegou a possibilidade que algumas organizações da sociedade civil simplesmente vão dizer, olha, não nos interessa mais atuar nesse segmento da assistência social porque acaba onerando a entidade. Porque ela tem que complementar muitas vezes e acaba, então, afastando, não tornando atrativa para que essas entidades, que muitas vezes têm uma função social muito importante de complementar a atuação do poder público, acabam sendo afastadas por isso. Porque gera essa diferenciação entre os trabalhadores também e, como eu disse, acaba gerando indiretamente um ônus ao município, porque é o município que faz o aporte financeiro para manter toda essa estrutura que é tão importante e necessária. Também, na educação infantil, é importante destacar que essas situações geram um acúmulo de trabalho, um desgaste, uma estafa tão pesada nessa categoria profissional que
também acaba tendo esse número de vagas em aberto, porque simplesmente não consegue se completar os quadros. E isso todo ano acontece. As demissões são muito superiores ao número de contratações. Tem uma outra situação também da gestão compartilhada na educação infantil, que existe uma normativa que proíbe a recontratação das profissionais que foram desligadas de uma entidade. Como também já foi comentado, atualmente são 4 entidades que atuam na gestão compartilhada da educação infantil. E o que acontece? A trabalhadora foi desligada de uma entidade, isso pode ter sido uma política da própria entidade, gestão de recursos, essas coisas, e essa trabalhadora não pode retornar para outra entidade, porque tem uma vedação legal proibindo isso. Também acaba gerando reflexo nesse déficit profissional. É uma coisa que a gente sugere também, quem sabe, uma possibilidade de conversa junto à SMED para que se relativize isso. Para que se fique, bom, se teve algum desligamento por justa causa, algo do gênero, fica entendido o porquê não recontratar. Mas, como são contratos que não têm uma estabilidade, é algo presente e inerente ao direito do trabalho, essa possibilidade de recontratação. Então, abriria um número de vagas e já trabalhadoras que atuaram nesse segmento, então têm uma experiência, já têm um acúmulo para atuar na educação infantil. Te retorno a palavra, Clayton, se tiver mais alguma situação, já que nós temos ainda 10 minutos. Não sei se a Rita tem mais alguma coisa. Eu acho que, como eu disse, são problemas já antigos. Né? E nós estamos aqui hoje, não é por acaso. Né? Eu acho que dá para nós refletir com tudo que nós já escutamos aqui. Se nós estamos aqui hoje, a gente tem condições de fazer algo pela educação infantil. Né? Nós podemos fazer isso juntos. Nós podemos olhar para essas famílias, para essas crianças e dar oportunidades melhores lá na frente. Nós estamos aqui para isso. E a gente só conta com vocês. A gente precisa que vocês lutem junto com a gente e acreditem nessa luta. Como eu disse, é uma luta. Alguns dizem que é briga, outros dizem que é sapateado, gritedo, enfim, pouco importa. Porque aqui todos nós lemos, né? A gente lê. A gente lê um livro. Mas nem todos conseguem interpretar ou recontar essa história com detalhes ricos. Então, assim, eu acho que o nosso propósito aqui vai muito além. E eu espero e acredito, né, ver os rostos de vocês, inclusive da nossa secretária da Educação, que eu faço o convite aqui, que ela visite as escolas, conheça a nossa realidade, mas, de fato, não é chegar, ficar 5 minutos, dar um bom dia e sair. É olhar, entrar nas salas, presenciar, conversar com as professoras, se precisar limpar um nariz, limpar e botar a mão na massa. Não convido que a secretária da Educação realmente faça isso. E convido todos aqui presentes que as escolas estão abertas para que vocês visitem e realmente conversem com as famílias, com as professoras, com as cuidadoras, com as gurias da cozinha. Perguntem para elas como é que é o cardápio de uma criança estrangeira. Né, que chega aqui e não consegue nem falar, a gente não consegue se comunicar nem com a família, e a criança chega aqui e não se alimenta. E, às vezes, passa horas e a gente pede ajuda para a secretaria, né, para as nutricionistas, e, como disse, elas dizem assim para nós, pede para a família levar o pediatra, só que o pediatra do SUS, eles têm 5 fichas para um dia, 5 crianças eles precisam atender. E daí como é que essa família faz? Que não consegue se comunicar, não fala a nossa língua. As crianças do público AE, que comem, às vezes, um só tipo de alimento, como é que é feito? Escolas que têm uma cozinheira para 80, 70, 60 crianças, e ela tem que fazer, e ela faz. Porque a nossa comida, com todas as dificuldades, é boa, porque as gurias fazem com carinho. E chega o final do mês, todas nós já começamos a pensar, está chegando o final do mês, a gente tem que pensar que vai faltar comida. Mas como? Se a gente tem que entregar a frequência das crianças sempre no último dia do mês, e a frequência tem que ser total, 100%, porque tem questão da Bolsa Família, presença, FICAI, a gente precisa... Tá, mas e a comida não é contabilizada até o final do mês? Se a gente pede que as famílias levem as crianças, que é direito da criança frequentar a escola, mas na última semana a coordenadora, junto com as cozinheiras, tem que pensar
Vai faltar isso, vai faltar aquilo, então vamos ter que pedir. Mas e as nutricionistas? Elas não fazem esse cálculo? Que todo dia 1º de cada mês a gente entrega para elas a relação, a per capita de quanto foi consumido, quantas crianças, diariamente alimentados drives, quantas crianças tem na escola, quantos trabalhadores. Se tem falta de trabalhadores, as entidades diariamente elas sabem. Porque diariamente, todas as manhãs, a gente tem o drive onde a gente alimenta. Qual profissional, qual professor, educador, enfim, está faltando, e então eles têm conhecimento de quais as escolas que estão faltando. E isso a secretaria também tem, porque os drives são compartilhados também com a Secretaria da Educação. Então, acho que está faltando comunicação e empatia por parte da secretaria, principalmente por parte das entidades. Obrigada. Para concluir, então, pessoal, quero agradecer a oportunidade, o espaço, dizer que a educação infantil, os trabalhadores estão esgotados e não tomem por surpresa se isso não melhorar uma possibilidade de novamente de paralisação. Nós falamos isso há 2 anos atrás, as condições não melhoraram e a gente está vindo nessa casa avisar e que vocês nos ajudem a melhorar. Até quando vai seguindo trabalhando nessas condições, eu não sei. Então, temos que ficar em alerta. A assistência social, diversas entidades já se comunicaram com nós e já avisaram que vão parar se o poder público não olhar com carinho. Eles não aguentam mais tirar dinheiro do bolso para pagar vale transporte. Esses profissionais não recebem benefício nenhum, trabalham sobrecarregados. E eu tenho diversos aqui materiais que foram encaminhados para o presidente da FAS. Tem entidades que estão há 15, 16 anos sem uma manutenção. São pagos com o dinheiro da própria entidade. E a situação da insalubridade, quinquênio, e uma série de coisas que não são pagos nos editais, e inclusive todo mês as entidades recebem glosa, porque é a chamada de telefone que não é computada que a entidade tem que pagar, e ninguém mais está aguentando, porque a população está empobrecida. E as entidades já manifestaram. Uma delas, que é a maior de Caxias, que tem o maior número de profissionais, se o poder público continuar negando a insalubridade, as entidades irão devolver esses serviços ao poder público. Lembrando que um trabalhador da assistência ganha, em média, R$ 2.200, enquanto um servidor concursado que tem dignidade, essa é a nossa esperança de um dia conseguir, ganha, em média, o que menos ganha, em torno de 5 salários mínimos. E o terceiro setor toca. O que a gente precisa dessa casa? Que a gente monte uma comissão, faça um trabalho para que vocês possam ver, escutar as entidades e os trabalhadores. Porque não tomem por surpresa se no segundo semestre tiver paralisações de serviços, infelizmente, que podem vir a não funcionar. Porque do jeito que está, a situação não vai seguir até o final do ano. Muito obrigado a todos. E seguimos na luta. Obrigado ao presidente Clayton e aos representantes do Senalba pela sua manifestação. Encerrado, passemos o espaço do grande expediente. Com a palavra, vereador Pedro Rodrigues. Da tribuna, por favor. Da tribuna, vereador Pedro Rodrigues. Uma declaração de líder para a bancada do PT. Pois não. Senhor presidente, nobres colegas, senhoras e senhores que nos assistem aqui dessa plateia e também através dos canais de comunicação, muito bom dia a todos. Senhor presidente, hoje eu venho aqui nessa tribuna com uma enorme preocupação
é a preocupação, eu acredito que de muitas famílias brasileiras, que é o governo tentando cercear o direito dos pais e mães de proteger, de cuidar, de decidir sobre o que fazer com o seu filho, com a sua filha. Eu trago esse assunto hoje aqui. Tenho certeza que não é uma preocupação só minha, porque até trouxe um material ali para colocar, está aí exposto no telão, que a Constituição nos garante esse direito, né? De proteção à nossa família. Agora, recentemente, né? Está aí a notícia, dia 21/3/2025, a terceira turma decidiu, né? Da obrigatoriedade da vacina, que os pais devem vacinar os seus filhos. E passivo de multa. Mas se fosse ainda, presidente, colegas, vereadores, apenas a multa, ainda vamos dizer assim que mais ou menos, porque se eu tiver condições de pagar 3 salários ou 20 salários e não quiser, beleza, mas e a obrigatoriedade compulsiva? E buscar, querer, a gente já tem relatos, tem muitos depoimentos de pessoas mostrando o oficial de justiça batendo na porta da sua casa para querer levar a criança à força, compulsoriamente, para ser vacinada. Onde é que estamos? Passa a próxima tela, por favor. Aí no Estatuto da Criança e do Adolescente, conforme a lei ali exposta, artigo 22, determina que os pais são responsáveis pelo sustento, a guarda e a educação dos filhos menores. Pode passar. E aí, eu trouxe essa tela aí, sobre a fome, que ontem o presidente colocava aqui. Quantas crianças que aqui em Caxias do Sul dormem com fome? Quantas crianças que estão esperando por uma saúde de qualidade, que não tem, estão na fila de espera. Moradia digna, que é um dever dos pais, que é um dever da sociedade, que é um dever do governo, garantir isso para as crianças. Está na lei ali, o artigo 227 da Constituição determina que é dever da família, da sociedade e do Estado garantir a proteção da criança. Dignidade humana. E aí se percebe, muito pouco parece assim, de parte dos governos, essa preocupação. Onde é que estão dormindo essas crianças, esses adolescentes? O que eles andam fazendo? O que andam fazendo os pais que deviam estar cuidando disso? O que os próprios, como falou aqui hoje, bem colocou aqui a colega vereadora Andressa, que a obra social, assistência social, o serviço social não é uma caridade, mas é uma obrigatoriedade do Estado. E cadê, em torno desses assuntos, de sanar a fome, as necessidades básicas, gente, que é a saúde, que é a moradia, que é a educação. E não se vê da mesma forma a multa que eles estão usando. Pode passar a próxima tela, por favor? A multa que eles estão usando, aplicando, querendo usar da lei, que é a mesma multa que a obrigatoriedade dos pais vacinarem seus filhos, e eu já aproveito para registrar aqui que eu não sou contra a vacinação, mas em específico a vacina do Covid-19, quando se tem tanta insegurança, quando se tem os próprios profissionais que não botam o seu nome ali, porque é lei, né? No artigo 52 lá da ética da medicina, um médico não pode contradizer o outro, e muito menos as instituições de saúde, né? Governamentais, mundial, que declara essa obrigatoriedade. Como é que um médico vai dizer contra? Mas a gente vê relato de muitos médicos falando que sim, teve muitos efeitos colaterais, tem. E, inclusive, muitas pessoas que não se vacinam, inclusive pessoas, autoridades, como nós temos visto aí em reportagens. Então, o princípio da liberdade, do debate, como eu já falei, não sou contra,
que fique registrado aqui, eu não sou contra, mas eu acho que o pai tem o direito de decidir. Senhoras e senhores, eu que sou pai de 3 filhos, quem aqui é pai, ou no mínimo irmão, filho né? Poxa, sabe como é que funciona dentro de uma família? Via de regra, a gente tem as maiores preocupações com a saúde dos nossos familiares e vai querer o bem. Se hoje eu vejo, graças a Deus, que se trata os animais de forma tão carinhosa, e eu hoje também mudei muito, porque eu vim do interior, lá onde os cachorros eram tratados de qualquer jeito, era para cuidar da casa, era para comer lá do jeito que a caça mesmo que eles caçassem, os gatos ficavam sem comer para ir caçar os gatos se quisesse, mas mudou muito isso hoje em dia, e parece que a gente não para pensar nessa hora desse absurdo sendo imposto, que da onde que um pai de família ia querer ver seu filho padecer ali só por falta da tal da vacina da Covid-19 e não ia autorizar o médico a fazer. Se os próprios, a autoridade máxima da medicina, que é um médico... Sim, momento oportuno lhe concederei, vereador Fantinel. Se os próprios médicos, que são a autoridade máxima da saúde, não fazem um procedimento delicado sem autorização do paciente ou do responsável, agora vem uma autoridade dizendo que é obrigado, que vai fazer, queira ou não, e querer fazer compulsoriamente. Isso é um absurdo. Próxima tela, por favor. Está aí, ó, passando brevemente, porque não é o meu objetivo aqui ficar acusando, criticando, mas apenas resolver. Está ali aí a lei do lado, aí, ó, a reportagem, e está aí a foto ó, de vários que estão irregulares com essa vacina, do próprio governo que vem com essa obrigatoriedade. Isso é uma vergonha, presidente. É uma vergonha. Eu venho aqui indignado e eu sei, tenho certeza que é a indignação de muitos pais, de muitas mães, de muitas famílias. A sua parte, vereador Fantinel. Próxima tela, por favor. Obrigado pela parte, vereador Pedro, e lhe parabenizo por trazer essa importante matéria, né? Queria dizer que me somo com o senhor e queria dizer que os colegas que aqui estão presentes, que faziam parte da legislação passada, sabem que esse foi o único vereador que não se vacinou da Covid-19. Nenhuma vacina. Diziam que eu não ia entrar nessa casa, mas ninguém teve a coragem de me barrar, porque eu entrei. Não me vacinei, não me vacino e sou contra a obrigação. As demais vacinas que foram comprovadas através dos tempos, que realmente fazem o seu trabalho, nós estamos totalmente favoráveis. Sempre fomos. Eu me vacinei de todas as vacinas que a gente, quando era criança, teve que fazer, todas elas. E sou favorável que a gente continue vacinando as nossas crianças. Agora, essa vacina em específica não está devidamente comprovada, porque se ela tivesse, não existiria dissidência entre os próprios médicos do sistema de saúde. Nós sabemos de quantos médicos profissionais que já disseram que são contrários a essa vacina. Então, enquanto eu não encontrar um meio de todos entrarem numa forma de pensamento que realmente ela resolve o problema, deveria ser estudada. E a gente aqui, muita gente grita que se vive numa democracia, mas a democracia é onde que quem manda na gente é quem recebe o nosso voto, para nos representar. E hoje quem manda no Brasil é quem não tem nenhum voto, vereador Pedro. Obrigado. Obrigado, vereador Fantinel. Então, como eu vinha dizendo aqui, eu exijo, eu cobro, eu invoco por esse respeito aqui, a autonomia das famílias, né, que possam decidir sobre a saúde e as prioridades, né, dos seus filhos. Próxima tela, por favor. Então, eu coloquei ali sobre essa imposição. Por que o governo, que deveria garantir a liberdade... Peço declaração de líder. Deveria garantir a liberdade, quer punir pais por suas decisões. O Estado tem o direito, isso aqui é uma pergunta, senhoras e senhores. O Estado tem o direito de substituir os pais na criação dos seus filhos? Então, a mesma lei que eles usam aqui, que é o artigo 249 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, prevê multa para quem descumprir deveres inerentes à guarda. Segue em declaração de líder o vereador Pedro Rodrigues, da tribuna. Obrigado.
A multa prevista no artigo 249 do ECA varia de 3 a 20 salários referência. Em caso de reincidência, o valor da multa dobra. E isso não é nada. Pior é a compulsória, de ir lá querer fazer a força. Gente, da onde esse interesse todo? Se a criança estivesse doente, estivesse precisando, talvez fosse comprovado e tivesse uma orientação médica do seu médico, ou do médico, enfim. O valor da multa pode ser corrigido monetariamente. Quem pode ser multado? A multa pode ser aplicada a pessoas físicas ou jurídicas. A multa pode ser aplicada a autoridades administrativas. E essa lei aqui, os doutores aqui, advogado que sabe muito mais, domina muito mais de leis do que eu, diz o seguinte, que essa multa se aplica às autoridades, como eu li aqui. A multa pode ser aplicada a autoridades administrativas e instituições educacionais e outras entidades. E aí, cadê a multa desses que não estão atendendo as crianças que estão, como ontem aqui o presidente fez menção, que estão dormindo com fome aqui em Caxias? Eles não estão dando esse direito. Cadê a multa para eles? Crianças que não têm uma moradia digna, que não têm sequer uma educação que tem, hoje a gente sabe, só aqui no nosso município, e olha que nós estamos falando de uma cidade que está dentro do município, que tem uma das maiores rendas per capita do Brasil, vereador Edson. Não estamos falando de qualquer lugar. E tem todas essas necessidades que a gente reconhece que tem, mas cadê a mesma preocupação do Estado, do governo, com sanar, com resolver ou então aplicar multa nos responsáveis? Não se vê, infelizmente. E a lei é a mesma, é o artigo 249, que prevê esses direitos, que é aplicado também sobre a obrigatoriedade da vacina. Mais alguém tinha pedido a parte? Sim, sua parte, vereador Iago. Parabéns por trazer esse tema que vai ser sempre a nossa realidade. Só fico triste, vereador Pedro, que em 2025 a gente tenha que debater sobre a questão da liberdade das pessoas. E aqui no Brasil a gente ainda tem que fazer esse debate, vereador Fantinel. Fico triste porque para lá de debatido isso aí já foi nos países desenvolvidos como os Estados Unidos, que para mim vai ser sempre liderança quando a questão é a liberdade das pessoas. Por isso que lá dá tão certo e é a primeira economia no mundo. A questão aqui da vacina, a gente pôde ver, a única parte boa que eu achei de tudo que aconteceu foi a gente ver quem era ditador ou não. Por exemplo, o governador Eduardo Leite, que dizia qual mercado ia abrir e qual mercado ia funcionar ou não, ou qual mercado iria vender, né? Até as prateleiras ele lacrou. Quem é ele na fila do pão para dizer o que a gente vai consumir ou não, ou mexer na liberdade individual da população. Então eu fico triste de pessoas assim estarem na política. Também digo aqui, vereador Caleb, o senhor que conhece o Benê Barbosa, tem um livro que é muito legal, de garchagem, e aí o Benê usa paradoxo de garchagem, ele costuma dizer, que no Brasil as pessoas não confiam no Estado. Se tu fazer uma pesquisa, 90% vai dizer que não confia no Estado, mas quando o Estado manda eles tomar vacina, eles vão lá e tomam. Então é um paradoxo que só no Brasil a gente vê isso, é só aqui nos Estados Unidos não existe isso, e países que a população, sim, manda e tem a sua liberdade individual respeitada, né? Então o pessoal não gosta do Estado, trabalha 6 meses para pagar imposto nesse país, trabalha para o Estado, para o papai Estado, mas defende o Estado nessa hora de tomar vacina. Então eu não consigo entender aonde fica, né? Eu acho uma hipocrisia tremenda. Quem quer tomar vacina eu respeito, não tem problema, mas eu sou a favor da liberdade, não do judiciário ou algum governante dizer quem vai tomar ou não. Então parabéns pelo teu discurso. E aqui fazendo um adendo também, puxando a brasa para o Osmar Terra, que é conhecido do vereador Caleb, tem uma ligação com ele. O Osmar Terra falou, e esses dias deu uma entrevista falando que lá atrás eles falaram que fechar todos os mercados, né, parar a economia, #economia a gente vê depois, iria funcionar, iria acabar a pandemia e o assunto iria estar encerrado.
Mas se funcionou, por que ainda estão falando em tomar vacina? Então, a gente não entende se funcionou, se não funcionou, o que está pegando. Sempre lembrando que a gente sabe que é um grande comércio, né, a questão das vacinas, das farmácias. Eles têm uma procura, um lobby muito grande nessa questão de vender, né, vacinas, e a gente sabe que eles fizeram meio que do dia para a noite. E eu, como não confio em coisa feita do dia para a noite, eu acho que não existe solução fácil para problema complexo. Tenho minhas dúvidas sempre, e aqui, sempre lembrando a liberdade de expressão da gente poder botar nossas ideias. Mas parabéns por esse tema, que vai ser sempre atual, porque não é sobre vacina, para mim é sobre liberdade. Muito obrigado. Obrigado, vereador Iago. Uma parte, vereador. Sim, momento oportuno já lhe concedo, vereadora Daiane. Eu não gosto muito de fazer citação de nome, trazer, mas eu me obrigo, como você falou de hipocrisia, né? Por exemplo, o nosso próprio vice-presidente foi citado ali, que não estava com as vacinas em dia. E aí impõem isso para a sociedade? Como assim? Isso faz me lembrar, vereador Caleb, daquela passagem que o nosso líder maior, Jesus, falou. Vocês colocam carga que nem vocês conseguem carregar em cima dos outros. Isso sim se chama hipocrisia. Sua parte, vereadora Daiane. Vereador Pedro, eu quero lhe parabenizar pelo tema. A gente tem assistido aí a diversas situações também ocorridas ali em Santa Catarina, de buscar a criança em casa e tudo mais. Teve uma deputada aí que publicizou isso, né? E é realmente uma inversão de valores, né? A nossa liberdade não sendo respeitada. E isso está mais comum, está comum todos os dias, em vários assuntos. Eu sou mãe da Yasmin e vou lhe dizer para o senhor, eu não confio na vacina do Covid. Eu sou mãe e falo, porque eu entendo que feita da noite para o dia, ela não teria todo o estudo que precisava ter. Então, quantos pais que pensam a mesma coisa? Então, isso é preocupante, né? E como o senhor colocou ali, o caminho correto é o diálogo, a informação e não a coerção, né? A gente não pode estar intimando os pais a fazerem a vacinação, enquanto a gente tem outros tantos problemas na área da saúde. Quantas crianças que estão aí na rede SUS aguardando um atendimento, aguardando a questão de um pediatra, de um neuro, até mesmo, para ser detectado a questão do autismo ou de outras tantas coisas. A gente tem filas imensas na questão da saúde para resolver problemas das nossas crianças e a gente está querendo criar um outro problema. Eu acredito que é liberdade em primeiro lugar e parabéns pelo tema e parabéns pela sua coragem de trazer esse tema à tona aqui na Câmara de Vereadores. Obrigado, vereadora. Então, ação e coragem. Eu proponho uma moção contra essa medida, recentemente publicado, né? Foi publicado agora dia 21, como eu já mostrei aqui. Promover um debate público com especialistas, pais e profissionais da saúde aqui nessa casa. E estar vigilante e lutar contra qualquer tentativa de criminalizar pais por suas escolhas. Não sei se eu me fiz entender aqui quando eu falei antes que hoje há uma grande conscientização em cuidar muito bem até dos seus animaizinhos, né? Se tem hoje essa conscientização e muito é feito, e muito é defendido, como assim não defenderia os nossos filhos, a nossa família? Não teria lógica alguma, né? Penso que não podemos permitir que o governo ultrapasse seus limites. Próxima tela, por favor. Está aí. Em defesa dos direitos das famílias, nosso compromisso é com a liberdade, o respeito às famílias e a verdade. Seguimos firme na defesa de um Estado que respeite a família. Que Deus nos dê sabedoria e força para defender aquilo que é certo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Pedro Rodrigues. Com a palavra, vereador Cristiano Becker. E aproveitar, antes que o vereador Cristiano faça a sua manifestação, para saudar aqui a presença do vereador de Bento Gonçalves, Cid Postal, bem-vindo à nossa casa. Com a palavra, vereador Cristiano Becker.
Obrigado, senhor presidente. Nobres colegas vereadores, bom dia. A quem está aqui no nosso plenário, prestigiando, bem-vindo ao nobre colega de Bento Gonçalves. Também quero destacar a presença do meu grande amigo Gilberto Madalosso, que foi assessor parlamentar dessa casa e ex-diretor do aeroporto de Caxias do Sul. Hoje, senhor presidente, quero trazer para essa casa o projeto de iniciativa que é essencial para a nossa cidade, né? Do Bombeiro Mirim, iniciativa do nosso Corpo de Bombeiros, né? Ao qual também tem em Bento Gonçalves. Né? Também tem em Bento Gonçalves esse projeto e eu tenho certeza que de grande valia para todos os municípios. Né? Inclusive, cito o município de Bento Gonçalves com o número de crianças que já se formaram lá. E é um projeto que tem há muitos anos. Né? E nós estamos recém no 2º ano aqui em Caxias do Sul. Né? Então, é uma iniciativa essencial para a nossa comunidade, né, que investe no futuro de nossas crianças e adolescentes. É o projeto Bombeiro Mirim Serra Gaúcha. Então, esse projeto desenvolvido pelo Corpo de Bombeiros do Estado do Rio Grande do Sul vai além do ensino de técnicas básicas de primeiro socorro, senhor presidente, e combate a incêndio, por óbvio. Este projeto ele promove valores fundamentais como solidariedade, respeito, cidadania e responsabilidade social. Ao participar, então, nossas crianças tornam-se agentes multiplicadores desse conhecimento e boas práticas em suas comunidades. Esse projeto, então, ele abrange e é destinado a crianças de 10 a 12 anos matriculadas no ensino fundamental das escolas públicas e privadas. Projeto esse que, inclusive, o vereador Caleb falou na semana passada, e dada a sua importância, né, nós temos que trazer esse tema para a nossa casa também e para a nossa comunidade, para o nosso empresariado, para nossas escolas. Né? Então, todos os anos são oferecidos 24 vagas nesse projeto, igualmente divididos entre meninos e meninas, com seleção por sorteio público. Metade dessas vagas elas são reservadas para famílias de baixa renda. A carga horária do projeto está em torno de 150 horas-aula, distribuída em 13 disciplinas ao longo de 6 meses. O projeto requer um investimento de R$33 mil, que é o que o Corpo de Bombeiros busca e pede por ajuda do nosso empresariado, aqui em Caxias do Sul. Este valor, então, cobre uniformes completos. Está sendo ilustrado pelas imagens ali. Esses uniformes são contemplados por esse valor de apoiadores do Corpo de Bombeiros. Né? Mochilas, lanches, premiações e outras despesas essenciais, garantindo, então, uma experiência enriquecedora para os participantes. Em nossa cidade, aqui em Caxias do Sul, nós estamos no 2º ano do projeto, com a participação de 24 crianças, número que pode ser ampliado conforme o apoio recebido. Outras cidades, como eu citei antes aqui, também registraram números expressivos. Bento Gonçalves, na sua 3ª edição, que na verdade eu acredito que não seja a 3ª edição, eu lembro a época que eu ainda estava no Corpo de Bombeiros, eu trabalhei no Corpo de Bombeiros até 2014, já haviam muitos projetos anteriormente feitos. Eu acho que depois desse tempo ali, houveram outros tantos ainda. 80 crianças, mais ou menos, a média de formação. Farroupilha, na 4ª edição, também com 88 crianças. Veranópolis, 2ª edição, com 74. E Vacaria, na sua 7ª edição, também, com cerca de 200 crianças. Então, diante desses resultados, eu entendo ser evidente aí que o projeto Bombeiro Mirim Serra Gaúcha transforma vidas, né, promovendo educação, disciplina e responsabilidade social, como os outros projetos que nós temos. Criança nos CTGs, no escotismo, no PROERD da Brigada Militar, nas igrejas, no Bombeiro Mirim. Então, essas crianças se tornam multiplicadoras dentro da nossa sociedade. Né? Então, ao oferecer esse aprendizado essencial, nós contribuímos diretamente para a formação de cidadãos mais preparados e comprometidos com a sociedade. Eu quero agora passar um vídeo de um convite para as crianças, que por mais que tenhamos passado, que era até dia 5 deste mês, as inscrições, haverão outras edições. Pode passar o vídeo, por favor? Ei, você, já pensou em fazer algo incrível e ser um herói de verdade?
Nos Bombeiros Mirins, a gente aprende como ajudar as pessoas, cuidar do meio ambiente e até salvar vidas. Além disso, tem muita diversão, aventuras e novos amigos. É o máximo! Se você tem entre 10 e 12 anos, venha com a gente, as inscrições já estão abertas. Venha ser um bombeiro mirim. Veja bem, então há um treinamento, né, dessas crianças que acabam se tornando multiplicadoras. Chega a ser divertido, né? Qual criança que não quer estar ali? Qual criança, aliás, eu não vou falar por todas, mas eu sonhei em ser bombeiro enquanto era criança. Né, e acabei, graças a Deus, até por, eu acho que, além de sonhar com isso, eu tive o pai bombeiro também, né? O que foi vereador dessa casa, o Zoraide Silva, foi bombeiro. E tu vê, eu sigo os mesmos passos, né, presidente da casa, né, Lucas? Né, bombeiro, policial. Eu hoje estou aqui nessa casa como vereador, né? Vai entender o que a vida faz com a gente, né? Mas, enfim. Então, eu reforço a importância do apoio desta Casa Legislativa, do poder público, mas principalmente da comunidade e das empresas locais, para apoiar esse projeto. Né? Então, o patrocínio e as parcerias são fundamentais para ampliar o acesso de mais crianças a essa oportunidade e potencializar os impactos que estamos buscando e estamos alcançando para esse projeto. Né? Como eu falei, qual criança nunca sonhou em ser bombeiro? Eu sonhei em ser bombeiro e, graças a Deus, passei por mais de 20 anos naquela casa, salvando, protegendo, né? E aprendendo a disciplina também e o respeito para com o próximo. Né? Eu quero agora passar um convite também que o Corpo de Bombeiros faz ao empresariado caxiense. Pode passar, por favor. Você já pensou no impacto que pode causar na vida de crianças e adolescentes da sua comunidade? Como empresário, você pode ser o agente transformador dessa história. Ao patrocinar, estará investindo em um futuro mais seguro e consciente para todos. O projeto Bombeiro Mirim forma futuros cidadãos, promovendo educação, responsabilidade e valores essenciais como disciplina e solidariedade. Então é quase que uma diversão, também um atrativo para as crianças, né? Como fazem os CTGs, como fazem as igrejas, o escotismo, que também é muito importante, o Proerd da Brigada Militar, né? E agora o Bombeiro Mirim que eu trago a pauta dessa casa. Quero mandar um fraterno e tríplice abraço ao Coronel Batista e a todo o efetivo do Corpo de Bombeiros, que é a minha família de farda, né? A qual eu vivi por mais de 20 anos ali. Então, eu agradeço nesse momento aqui a atenção de todos e convido cada um a se unir a esta casa, visto que o nosso comandante do Corpo de Bombeiros aqui de Caxias do Sul convidou a todos para estarem naquele local lá, apresentando aquela casa que também é uma casa com muita energia que cuida da nossa sociedade caxiense. E era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Cristiano Becker. Com a palavra, a vereadora Marisol Santos, da tribuna. Muito bom dia. Bom dia, colegas vereadores. Quem nos acompanha aqui ou de casa. Vereador Tenente Cristiano, que é importante também quando a gente consegue usar esse espaço para trazer iniciativas positivas e que fazem diferença, né, na vida, na nossa sociedade, na comunidade caxiense ou regional, como o senhor trouxe aqui a partir do Bombeiro Mirim. Eu também quero falar aqui, rapidinho, hoje, sobre um projeto que eu acho super importante e que a gente tem, de certa maneira, também contribuído, a partir do nosso gabinete, com algumas ações, mas muito pequenas, diante do grande trabalho que eles já vêm realizando. Então, eu entendo que uma das nossas formas também de falar, de trazer e de contribuir é contando sobre esse projeto para a comunidade, e esse espaço, essa tribuna nossa aqui, que é sagrada, também é importante para isso.
O nosso gabinete, antes de mais nada, tem contribuído muito com ações que têm relação às crianças e adolescentes, principalmente com DM1, né? Diabetes mellitus do tipo 1. A gente tem um grupo muito consistente que tem feito um trabalho sensacional em Caxias, que é o Gotas de Vida, que já esteve aqui nessa casa. E nós temos essas ações também ampliando de forma regional com outras iniciativas. Eu recebi o ano passado, inclusive, enquanto presidente dessa casa, a visita, à época, de representantes deste grupo, né, de famílias, de Farroupilha, também para falar sobre essa questão. A questão de contar mais para as pessoas, de fazer com que as pessoas entendam o que é e quais são as dificuldades das crianças com DM1, porque quando a gente fala de diabetes, a gente sabe que é uma doença bastante complexa, que tem uma série de outras consequências, né? Mas quando a gente está falando de DM1, a gente está falando, por exemplo, da questão da insulina não como algo que vai trazer mais qualidade de vida. Não, a gente está falando da insulina como algo que é o diferencial efetivo entre vida e morte. Então, a gente precisa levar isso mais para as escolas, para as famílias, para a sociedade de maneira geral. E no ano passado, inclusive, todos os colegas vereadores que faziam parte daquela legislatura receberam um presente no finzinho do ano passado, e eu uso muito. Estou sempre com ela aqui, no início da sessão, porque eu uso a minha caneta todos os dias, e eu já fui questionada pelas pessoas, o que é isso? Né? Tu és diabética? Tu usa insulina? Não, é uma caneta. Essa aqui é a Insulife, e eu quero falar um pouquinho sobre esse projeto, que é dessa turma de Farroupilha, e que ontem, inclusive, né, foi capa do Pioneiro aqui. Nos últimos dias teve uma matéria na RBS TV. E eu quero... a gente não vai mostrar a matéria completa, mas eu quero que a gente assista, peço aos colegas um pouquinho de atenção, para que a gente assista um pedacinho, pelo menos, dessa reportagem que foi feita para a gente entender o que é esse objeto que eu tenho na mão e o significado dele. O filho da Neuza foi diagnosticado com diabetes há 4 anos e usa 3 canetas de insulina por mês. Foi compartilhando a rotina do Matheus com outras mães que surgiu a ideia de trazer uma nova utilidade para as canetas descartadas. O Matheus, ele tem 7 anos, desde os 3 anos de idade ele diagnosticou com diabetes tipo 1. Então, aí que também surgiu toda essa ação para a gente levar esse olhar doce da vida, né? Falar sobre diabetes tipo 1. Cerca de 500 dispositivos já foram reciclados desde setembro do ano passado, quando o projeto Insulife foi criado. O processo de transformação é simples. As canetas doadas já chegam sem as agulhas e a parte interna é retirada para o encaixe da carga esferográfica. O material não utilizado é doado para outras instituições. A gente separa todas as partes da caneta, o vidro a gente vai encaminhar para o Pró-Saúde, que faz o descarte de forma correta, né? Porque ali dentro tem a questão da medicação. O plástico a gente doa para a Liga do Câncer, de aqui de Farroupilha, que aí eles revertem em valor financeiro para custear a medicação de vários pacientes com câncer. Essa separação do material é importante, porque as peças que iriam parar no lixo têm risco de contaminação. O principal problema seria o invólucro onde vai o medicamento, porque como ele é de vidro e tem o medicamento, ele pode cair no solo e contaminar o lençol freático. Ela seria jogada no meio ambiente, ela vai de 50 a 150 anos para se decompor, porque é um plástico comum. O filho da Tá aí, a gente deixou um pedacinho, mas todo mundo pode assistir a reportagem completa, tá na Globoplay também, para acompanhar, fala um pouquinho mais sobre isso. Mas eu queria trazer, porque eu acho que são iniciativas como essa que a gente precisa realmente reforçar, valorizar e reconhecer, porque a gente está falando de algo que vai atrair a atenção das pessoas, né? Como acontece aqui comigo, quando eu estou usando a minha caneta e os colegas vereadores também que usam, e aí a gente começa a falar, mas o que é isso? Mas qual é a necessidade? Mas quantas dessas? O Matheus, esse menino maravilhoso que é talvez quem tenha impulsionado todo esse momento e esse movimento. Ele que é um querido, veio aqui já nos visitar, que é o filho da Neuza. Mas ele usa quantas dessas, né, por mês? Como é que funciona? Enfim, isso vai gerando a dúvida, os questionamentos e vai gerando o conhecimento. Com isso, a gente consegue, tendo informação, conviver, entender e trazer para eles, né, um dia a dia muito melhor e muito mais tranquilo. Eu quero aqui, então, parabenizar esse projeto que começou em Farroupilha, por enquanto, começou em setembro do ano passado, como a gente disse, né?
tem recebido doações de várias partes, de outras cidades do estado e também de outros estados, inclusive. Já receberam de vários outros estados. Receberam também doação de uma empresa das cargas de caneta para poder fazer isso. E agora, que é a segunda parte dessa matéria, que eu depois peço quem quiser acompanhar na Globoplay, essas canetas estão sendo distribuídas nas escolas públicas, né, nas escolas, enfim, de Farroupilha. Então, as crianças nas escolas também estão tendo acesso e também estão compreendendo melhor. E aí, ontem, conversei com a Neuza, quero só lembrar que os principais integrantes, mas tem um grupo grande, mas a Neuza, a Luciana, a Sônia, o Rodolfo e o Antônio, além de outras pessoas e empresas que estão envolvidos, quero citá-los aqui. E aí, eles também têm a vontade de que esse projeto, à medida em que ele vai crescendo, porque começou pequenininho, a gente recebeu essas canetas aqui, distribuiu nos gabinetes, né, no final do ano passado, para que todos os vereadores tivessem acesso. Cresceu de uma maneira importante, chegou às escolas de Farroupilha a partir dessas doações, né, dessa distribuição, e a ideia é que, à medida em que vá crescendo, a gente também possa ter em outros lugares, inclusive, quem sabe, trazer aqui para Caxias, para as nossas escolas, poder fazer essa distribuição e falar mais sobre algo tão importante. É uma iniciativa, mas que faz com que as pessoas percebam, entendam que isso existe e que precisa ter um olhar diferenciado, né? Eu brinco e brincava com a Neuza e com o Matheus, maravilhoso, quando eles vieram aqui, e com a prof. Luciana, que é uma prof, inclusive, do município de Caxias, e DM1 também, passa por todas as dificuldades, então entende bem sobre, que eu fui professora e a gente, enquanto na sala de aula, às vezes, em algum momento, a gente diz, a gente queria dar um presentinho para os alunos em algum momento, de Dia da Criança ou de qualquer coisa, e a gente faz sempre a opção pelo doce. Será que é isso mesmo, né? A gente que fala todos os dias que tem que comer só coisa boa, que tem que comer saudável, o primeiro presente que a gente dá é uma balinha, é um bombom, é um docinho. Será que a gente não tem que repensar isso também, né? Entender todas essas questões. Então, a gente precisa levar isso também para as escolas. Mas vou lhe pedir uma parte, por gentileza. Voltando para a InsuLife, eu só queria dizer que a gente teve ali a orientação, né? Quem usa sabe que vem nela a agulha, né? A agulha precisa ser retirada, obviamente, mas a partir disso, quem quiser trazer as suas, o meu gabinete aqui na Câmara de Vereadores de Caxias já tem um espaço, uma caixa para receber, para que a gente possa encaminhar para esse projeto maravilhoso que é o InsuLife e que eu tenho certeza que vai fazer diferença, não só em Farroupilha, mas em toda a nossa região. Por favor, vereador Cláudio. Queria parabenizar a senhora, adorei, e eu só queria saber se existe a possibilidade de comprar a caneta. Era só essa a minha dúvida. Obrigado pela gentileza. Nós vamos buscar, não sei se eu ainda tenho alguma sobrando, a gente vai lhe trazer. Não, eu tenho certeza que a Neuza vai ouvir isso aqui, ela vai saber que a gente também trouxe e vai conseguir mais algumas para que a gente também possa entregar aos vereadores dessa nova legislatura, que as do ano passado realmente foram todas. Guardei a minha com carinho aqui, com todo cuidado na gaveta trancada para ficar. Porque eu acho que é lindo, né? E não tem a venda. A ideia realmente é que seja a distribuição e que seja esse entendimento. E é tão bonito, eles têm um lema que, inclusive, é algo que é para que possa se escrever novas histórias. Que é essa a ideia, né? A gente que pensa um pouco sobre essa questão que muitas pessoas têm abraçado essa causa, têm levado ela adiante, então que é importante também que os colegas tenham essa sensibilização. Lembrando, então, que a partir de agora, a partir de hoje, o nosso gabinete também recebe. Eu tenho um pai insulino dependente, né? O seu Isolino não é DM1, mas é insulino dependente, e as dele já estão no gabinete também, serão encaminhadas para esse projeto InsuLife. Parabéns, Neuza, Luciana, Sônia, Rodolfo, Antônio, Matheus, que eu amo. Parabéns a vocês por essa iniciativa tão importante para todos nós. Obrigada. Obrigado, vereadora Marisol. Com a palavra, vereador Edson da Rosa. Da tribuna, vereador Edson da Rosa. Bom dia. Bom dia, senhor presidente, nobres pares. Hoje a nossa sessão teve dois momentos que são importantes. Primeiro, teve a Gabriela aqui do SEST Senat e depois tivemos aqui a oportunidade de escutar o Senalba através do presidente Clayton,
o pessoal já saiu daqui, até falei para eles que hoje teriam espaço no grande expediente e não utilizaria. Até o vereador Sandro Fantinel tinha me solicitado, mas como é um assunto sobre educação infantil, que nos é um assunto muito caro e foi trazido aqui, até eu os avisei que depois iria também fazer uma fala que eu acho que é importante um pouco sobre esse assunto. Teve o Clayton, o Adão. Falando em Adão, que saudades que deu do João Leone, né? Porque o João Leone era o advogado do Senalba, João Leone Ramos, um baita de um profissional que nos deixou precocemente, né, vereador? Um amigo da gente, mas, enfim, foi muito tempo assessor dessa casa aqui, do vereador Guila, se eu não me engano. E também a Rita. Que faz parte da coordenação pedagógica do Senalba, coordenadora de uma escola de educação infantil. Mas, enfim, senhor presidente, penso que é importante, e o vereador Eloy Fristo não está aqui, ele, acho que dessa legislatura, ele e o vereador Cristiano, que já tivemos a oportunidade de ser secretário. E muitas vezes a gente fica um pouco contido, não silente, para não tirar o direito dos outros, né? Porque tem coisas que são orgânicas, a gente conhece como é que é a sistemática, e a gente fica um pouquinho na retaguarda, no sentido de deixar as pessoas falar, até porque também, enquanto tribuna livre, se nós formos expor algumas coisas, 2 minutos, eles são pouco. São poucos para que nós possamos falar um pouquinho. Mas eu lembro 2009, 10 e 11, quando tive a oportunidade de, pela primeira vez, ser secretário de Educação, e tinham as reuniões das equipes diretivas da Secretaria de Educação. Aí um dia eu cheguei numa sala, lá numa sala da SMED, tinha tido uma reunião das equipes diretivas, e daqui a pouco o pessoal estava saindo, depois da reunião, disse, né, nós vamos numa escola para nos reunir, a comissão dos diretores, vamos nos reunir num outro espaço, numa outra escola, e depois vamos apresentar um documento para a Secretaria da Educação, trazendo as reivindicações e os assuntos que nós podemos permear. Eu digo, mas por que não fazem aqui? Depois, quando fomos para o prédio onde é a Secretaria da Educação, eu deixei no andar do secretário uma sala para a comissão dos diretores, e aí se reuniam ali depois da reunião das equipes diretivas, faziam os documentos, tinham a sua autonomia, servia chá, cafezinho e bolachinha. Porque se tem uma coisa que é fazer de conta que as coisas não acontecem, vereador, líder de governo. Por que eu estou fazendo toda essa fala? Quando eu tive a oportunidade de retornar agora na Secretaria de Educação, e por N motivos fui convidado para assumir lá, a primeira coisa que eu fiz foi reunir todos os atores da educação. A começar pela comissão dos diretores, depois pelo Conselho Municipal de Educação, depois pelas gestões compartilhadas e também o Senalba, para que nós pudéssemos discutir a educação como um todo. Então, se eu fosse fazer aqui, líder de governo, uma sugestão, penso que só está faltando um pouquinho de comunicação pela fala. Porque os problemas eles existem. É natural. Nós hoje temos uma rede de mais de 50 mil pessoas, é uma cidade com 700 milhões de orçamento, e é natural que exista alguma coisa. Então, eu também quero colocar aqui, enquanto presidente da Comissão de Educação, e eu tenho certeza que os vereadores que acompanham, o vereador Rafael, o vereador Caleb, a vereadora Daiane e a vereadora Rose Frigieri, não tem nenhum problema em tratar sobre essas situações, só temos que ser provocados. Seja por telefone, seja por ofício, de qualquer forma, é só nos comunicar que nós faremos, sim, essas discussões que são pertinentes. Óbvio que tem... Ontem, por exemplo, eu ia fazer uma outra fala aqui, num determinado momento, nós começamos a visitar todas as escolas de ensino fundamental e também iremos na Escola de Educação Infantil de Gestão Compartilhada e as outras. Se eu chegar lá, óbvio que tem muitas coisas que estão boas e muitas coisas que têm que ser melhoradas. E é nesse sentido que nós nos colocamos, a Comissão de Educação, para tentar ajudar, porque uma das coisas que a Rita falou aqui, que eu achei que é importante, e aí eu vou trazer um pouquinho do outro lado do balcão, se assim para te dizer, é uma situação que a secretária teve aqui e falou sobre o agrupamento. E se sofre um processo de judicialização muito forte, vereador presidente. Quando eu cheguei na secretaria a primeira vez, agora no governo do governo Adiló, eu assinei, olha só o poder,
uma notificação que veio de 17 milhões que seriam contingenciados das contas do município. Foi na semana que eu assumi, porque se não resolvêssemos um problema que aconteceu lá em 2012, vereador, Vossa Excelência lembra disso, que seriam bloqueados das contas do município. Lembra disso? E isso é um processo que vem desde 2012. Então, quando eu já falei várias vezes aqui como vereador, na minha modesta opinião, a situação do número de crianças na educação infantil do município de Caxias do Sul para zerar a fila é insolúvel. É insolúvel. Nós não vamos, não terá governo. Hoje nós temos mais de 3 mil crianças em fila de espera. Desses 3 mil crianças em fila de espera, mais de 1.000 é berçário. B1, de 0 ano até 11 meses e 29 dias. Um atendente para meia dúzia de crianças com 2 até 8. É só nós fazermos as contas. Mas, enfim, eu trago esse assunto porque, e aí, óbvio que o sindicato faz o seu trabalho, nós vamos fazer o nosso enquanto comissão, nos colocamos inteiramente à disposição para fazer essas discussões, enquanto comissão de educação, estaremos juntos, porque os assuntos são pertinentes, muitas das coisas que foram colocadas aqui, por óbvio que é verdade, e o que nós não podemos fazer é fazer de conta que não está acontecendo isso, nos juntarmos e tentarmos juntos resolver a situação. Então, se posso aqui, neste momento, dar um conselho do que foi falado, e conselho, se fosse bom, ninguém dava, vendia, né? Que se chamem os atores, pelo que eu vi aqui, juntar, chamar para conversar, e eu tenho a certeza que as situações não vão se resolver na totalidade. Não vão se resolver. Mas uma das coisas que nós fizemos... Uma parte, vereador. Peço uma parte, vereador. Uma das coisas que nós fizemos enquanto secretário de Educação, nós concedemos uma rubrica para a gestão compartilhada de 500 mil, porque as chuvas escancararam os problemas dos equipamentos públicos. Então, nós conseguimos dar essa autonomia para as parceiras da educação investir em muitas coisas que estavam lá paradas. 1,5 milhão é um dinheiro enorme, mas para todas as edificações não resolve o problema. Então, por isso que tem coisas que são importantes que nós consigamos trazer aqui, mas da fala do sindicato, que teve aqui através dos seus representantes, o que nós podemos dizer, enquanto Câmara de Vereadores, enquanto função pública, enquanto Comissão de Educação, dizer para o sindicato que contem conosco, nos provoquem, faremos reuniões, faremos quantas audiências que forem necessárias, faremos, porque não podemos desvincular a educação no que foi trazido aqui para nós. E, óbvio, não quero tirar aqui, por favor, para que depois pareça que algum vereador queira criar uma frente parlamentar sobre educação infantil, está tudo certo. Mas nós, enquanto Comissão de Educação, nos colocamos inteiramente à disposição para nós fazermos essa discussão com muita maturidade e contem conosco. Vereador Daniel, sua parte. Importante sua fala, vereador, até para uma questão de esclarecimento, o senhor que passou pela pasta e é presidente da Comissão de Educação, mas eu queria falar que, primeiro, é muito importante ter cuidado quando se fala que o governo não quer fazer, que a Secretaria de Educação não quer fazer, que a FAS não quer fazer. Eu acho que, por mais divergências que tenha, é impossível que, em qualquer governo, seja qual for, alguém que esteja à frente de qualquer pasta não queira fazer, e principalmente quando se trata de crianças e assistência social, que seja alguém que não queira fazer alguma coisa. Quem esteve com o Ávila lá na FAS sabe do comprometimento dele e o quanto ele é uma pessoa humana e aberta a receber sugestões, independente de quem que seja. E se tratando da Secretaria de Educação, eles já têm reunião marcada para amanhã com a Secretaria de Educação. Então, não é uma pasta que deixa de atendê-los ou de recebê-los. Eu acho que sempre é importante ouvir os dois lados, porque, independente também de quem seja, sempre existem os dois lados da moeda. Não que não tenham coisas para serem feitas e não tenham pendências ou falhas, mas é sempre importante ouvir os dois lados e já tinha reunião e já tem reunião marcada para amanhã do sindicato com a Secretaria de Educação. Obrigado, vereador. Solicito uma declaração de líder à bancada do Republicanos. Segue em declaração de líder, vereador Edson da Rosa, bancada do Republicanos. Sabe que eu tenho, às vezes parece que a gente tem divergência, não tenho, não. Eu tenho a maior respeitabilidade. Uma das
Vou lhe pedir uma parte. Das coisas que eu tenho, que marcou minha vida pública como vereador no primeiro, acho que foi como vereador ou como secretário, foi lá no Canyon. Tinha o Brasil alfabetizado. E quem dava aula lá à época foi o Clayton. E uma das cenas que mais me marcou na época na cozinha comunitária foi que uma senhora lá do Canyon disse, e acho que era a turma de formação dele, disse que ela agora conseguia pegar o ônibus sem alguém dizer para ela qualquer, porque ela não sabia ler. Então, digo isso porque a educação ela é processo. Ela é processo, né? Quando tu lida com pessoas, e é verdade, ontem nós fomos numa escola, infelizmente, os professores, Vossa Excelência, que é professor, presidente, estão adoecendo. Tanto que uma das minhas propostas enquanto vereador era cuidar de quem cuida. Cuidar de quem cuida. Nós temos que ter um carinho muito grande, porque quando se fala da educação de uma criança, nós falamos de um ditado africano que diz que para educar uma criança é necessário envolvimento de toda a tribo, e é verdade. Cada um fazendo a sua parte. A família fazendo sua parte, a SMED fazendo sua parte, a Câmara fazendo sua parte, o Executivo fazendo sua parte. As coisas são interdependentes. Vereador Pedro, vossa parte, depois o vereador Rafael Bueno e depois o vereador Cláudio Libardi. Obrigado, vereador Edson da Roça. Queria fazer só um breve comentário também. Eu fui convidado para estar ali nessas escolas, vendo ali através de uma entidade, né? E eu pude ver ali as necessidades de algumas coisas. Me convidaram para ir lá, inclusive buscando apoio, né? E eu estive lá, achei bem organizado aquela unidade onde eu estive ali no Campos da Serra. Eu acho que é uma das novas, né, também ali. E uma parte, vereador. E em um ponto específico aqui com o meu amigo e meu cliente, Clayton, falou aqui, presidente do Senalba, ele falou da questão, então, contrata os professores que foram largados. Mas, segundo eu soube do presidente lá, que não está tão simples assim, presidente. Precisaria mudar o regimento, vereador Edson, para eles poderem contratar os mesmos, porque um dos regulamentos lá é não contratar professores que já saíram. E não é nem que foram largados, que saíram. Então, isso é um ponto que deveria, o meu entendimento, ser melhorado, porque só aí quanto poderia voltar? Ele falou, então só contrata, mas eu não pude falar no momento que não é tão simples assim para contratar, já que um regulamento lá, não sei se de legislação, regulamento interno deles, que não permite recontratar quem já saiu. Então, pelo menos aquelas pessoas que saíram de boa, né, que não teve problemas com crianças, com cuidado, né? Obrigado, os profissionais que até hoje foram demitidos não podem ser recontratados. Vereador Rafael Bueno, sua parte. Vereador Edson, primeiro a gente tem que contextualizar a situação que Caxias está vivendo. Quem conhece um pouquinho a central de matrículas, eu presto a minha solidariedade àquelas trabalhadoras, porque é uma exaustão dia inteiro trabalhando, o celular que elas trabalham, e a quantidade de famílias que estão vindo de outros países. E eles não vêm com um filho, parece que é uma turma inteira para uma família. É uma coisa impressionante, são 6, 7 crianças, ocupando vagas numa escola. Eles têm direito. Só que muitas vezes a vulnerabilidade deles, vereador Edson, eu não estou aqui fazendo nada de preconceito, só estou falando o ponto de vista enquanto nós, caxienses, pagadores de impostos. As pessoas que vêm de outros países, por serem vulneráveis, elas passam na frente de todas as outras crianças aqui de Caxias do Sul, porque elas estão em vulnerabilidade. E muitas vezes as pessoas que moram na frente de uma escola de educação infantil ou de ensino fundamental, elas acabam tendo que atravessar todo o bairro e, às vezes, o município tem que pagar uma van, um transporte para levar essas crianças. Então, começa por aí. A segunda situação, vereador, o sindicato tem toda a razão no que eles falam sobre a questão salarial dos professores. Porque um professor que exerce a mesma função numa educação infantil e exerce a função na educação infantil numa escola municipal concursada, a professora ganha 3 vezes mais. Mas a gente não pode esquecer, vereador, e o senhor é testemunha disso. Tá? O senhor é testemunha disso. O próprio sindicato, na época que teve a greve da educação infantil, negociou com o prefeito Cassado, a portas fechadas, tá? E saiu num dia chuvoso e mandou as professoras ludibriar as professoras e mandar as professoras que concordassem estar no chão.
né? Bom, se é falecido, tudo bem, faleceu, mas o atual presidente era da diretoria. E as professoras sentaram no chão, vereador, e acabaram com a greve. Aquilo ali saqueou do salário delas, tanto do pessoal da higienização, da cozinha, né, das professoras, quase R$1.000 o salário delas, e nunca mais foi recuperado. Então a gente só tem que recuperar que, se também tem um ônus do salário, o sindicato participou daquele momento para acabar a greve e reduziu mais de R$1.000 o salário delas. A questão da infraestrutura é uma coisa preocupante, gritante, Claro, e eu acho que agora, nessa nova concessão de 60 escolas, que a prefeitura está... 60 escolas que a prefeitura... A gestão compartilhada, 50 escolas, 50. Eu acho que a prioridade é essa questão de infraestrutura. Né? Porque daí, daqui a pouco, faz que nem na escola lá de Forqueta, que entregaram a obra, estando na garantia, né? A escola caindo aos pedaços. Aí ficaram 2 anos tendo que alugar um espaço e a prefeitura ainda pagou porque a empresa se sumiu. Obrigado. Vereador Cláudio, vereadora Estela, vereador Lucas. Queria parabenizar o senhor por retomar o tema. Eu acho que para problemas complexos nós não podemos apresentar saídas tão fáceis, né? A mera contratação dos professores não vai apresentar como saída para a nossa sociedade uma resolução de um problema que é histórico. Primeira coisa que eu queria tratar, bem lembrar do meu amigo João Leone, foi advogado, foi servidor dessa casa, amigo de muita gente aqui, um cara que mora no meu coração e partiu deixando a dor de muitos amigos advogados. Ele que era presidente da Caixa de Assistência ao Advogado, como se fosse uma associação nossa para garantir que a gente tenha acesso a dentista, médico, alguns outros serviços sociais. Então ele marcou muito a nossa categoria. Eu reiterar, vereador Edson, a questão que eu havia comentado com o senhor anteriormente quanto à declaração de residência. Eu acho que faz-se necessária a declaração de residência porque a gente está vivendo, infelizmente, um período de fraude por algumas famílias, que o município é vítima, nós somos vítimas em relação à matrícula. A questão tratada do aviso prévio trabalhado, do aviso prévio indenizado. Eu sou advogado de sindicato, tenho essa oportunidade e eu queria, nesse caso específico, falar que é muito melhor para o trabalhador o aviso prévio indenizado. Ele recebe 30 dias a mais, porque a gente não pode se iludir que o aviso prévio trabalhado seria dado em novembro e trabalhariam em dezembro. O aviso prévio seria dado em dezembro, eles iam ficar à disposição em janeiro e iam receber um salário a menos de forma efetiva. Então, me somo ao senhor, mas eu gostaria de reiterar que não existe uma saída fácil para um problema que é tão complexo. Obrigado pela gentileza. Vereadora Estela, por favor. Muito obrigado, parabéns por trazer novamente. Eu falo por experiência própria que toda vez que a gente precisou de algo relacionado à matrícula, à educação, a gente falou contigo, teve uma resposta praticamente na hora, então isso é muito positivo. Uma comissão tão importante que atue junto com todos nós que recebemos essas demandas, né? De tudo que foi falado pelo Senalba, uma questão que me pega muito é a questão do salário dos professores e professoras, que, infelizmente, é um salário muito baixo. É um salário muito diferenciado de quem é concursado e quem não é, mesmo que essas pessoas prestem o mesmo serviço, com a mesma importância, porque o serviço do professor, da professora de educação infantil é fundamental, porque está ali para estruturar partes do cérebro de um ser humano, que vai conviver em sociedade. Perfeito. Então, eu acredito que a gente precise ter a valorização dos salários dos profissionais da educação infantil, que é um debate que tem que ser feito. E eu gostaria de citar a educação infantil, a escolinha do Campos da Serra, que de fato é muito positivo, é algo muito feliz, é uma escola nova, uma escola que, portanto, está estruturada, mas ela não é de turno integral, o meio turno atinge diretamente as mães, e ela é uma escola que tem de 80, no máximo 100 crianças, sendo que no Campos da Serra o contingente de famílias é de 5.000. Então a gente tem que sim comemorar, mas a gente não pode achar que está tudo certo. Muito obrigada. Vereador Lucas. Ok. Mas, então, para concluir, senhor presidente, Wagner Adoc, de dizer que contem conosco enquanto Comissão de Educação. Vou me socorrer das palavras do vereador Cláudio Libardi. Para assuntos complexos, nós precisamos ter estratégias e trabalhar com essa complexidade tão importante, porque é um assunto que é caro para todos nós. A vereadora Marisol, parabéns pelo seu projeto, trouxe aqui a questão das crianças, né?
os pequenos nos comovem. O sindicato, conte conosco, estamos à disposição. Muito obrigado, senhor presidente. No grande expediente, vereadora Andressa Malman. Passo o grande expediente para o vereador Sandro Fantinel, da tribuna. Uma parte, se for possível, vereador. De imediato, vereador Lucas. Obrigado, vereador Fantinel. Eu ia solicitar uma parte ao vereador Edson da Rosa, só para fechar o tema da educação infantil, e deixei a presidência dada a relevância, né? Primeiro, parabenizar o senhor, vereador Edson. Nos conhecemos já de outros carnavais, né, de muito tempo, de quando eu brigava enquanto eleitor, enquanto cidadão, e quero dizer que tenho respeito e admiração pelo senhor na trajetória, na condução agora da mesa enquanto presidente. Agradeço, acho que o senhor tem muita parcimônia e sabedoria nas suas colocações. Coaduno do que o vereador Cláudio traz, da complexidade do tema da educação, né? Eu, enquanto professor, presidente do conselho, circulo um pouco na rede, a gente conversa, mas nós temos que avançar. Algumas questões nós precisamos tomar decisões de cidade, sob pena dos colegas que trabalham na central terem que receber insalubridade e talvez periculosidade. Nós não temos mais solução, a não ser construir escolas. Eu encerro, não quero roubar a fala do nosso orador, o vereador Fantinel, mas quero dizer que o secretário Micael esteve aqui me fazendo uma visita cordial e me dizendo que as contas do município estão muito apertadas, numa situação preocupante, talvez não só preocupante, periclitante. E de que um dos contratos do município que nós mais despendemos recurso é o de compra de vagas. Mas, colegas vereadores, se nós utilizamos recurso, as pencas, pela judicialização de vagas, nós não recebemos os recursos do Fundeb das vagas judicializadas. Nós precisamos de uma decisão de cidade que é construir escolas. Porque não vai ter dinheiro que chega. E, por fim, outra área que se utiliza muito recurso é para as cuidadorias. Para as cuidadorias. Então, precisamos falar desse tema. Nem entrei na valorização dos profissionais, mas, enfim, obrigado, vereador Fantinel. Essa casa precisa discutir, está em boas mãos a nossa comissão, o senhor como presidente. Vamos lá. Senhor presidente, nobres pares, eu venho aqui hoje dizer que tenho uma grande satisfação que o mês passado, nessa mesma tribuna, eu trouxe uma ideia, né, que foi bastante abraçada pelos demais colegas, onde eu disse que seria muito importante que o Executivo criasse, colocasse, digamos assim, né, as dívidas que o povo tem com o SAMAI junto com o refis da prefeitura, para que as pessoas pudessem sanar os seus débitos, né, e ter de volta as suas contas liberadas. E fico muito feliz que ontem mesmo vi um vídeo do presidente do SAMAI, João Wes, anunciando que o SAMAI fará um refis, então, destes débitos, para que as pessoas possam liquidar as suas despesas. Isso nos deixa muito feliz. A gente vê que aquilo que a gente comenta e traz aqui nessa casa é muitas vezes atendido pelo Executivo. Isso é muito prazeroso e nos deixa muito felizes vendo essas conquistas. Mas o que me traz aqui hoje, em especial, senhoras e senhores, todos acompanharam aqui a minha manifestação na última vez, a respeito da questão da Zona das Águas, tá? O que muita gente hoje usa, principalmente a zona leste da nossa cidade, onde os agricultores perecem de uma forma astronômica pela questão da Zona das Águas, onde que eles não possuem mais a sua propriedade. Ou seja, é deles, eles pagam imposto, eles compraram, eles não roubaram, eles não invadiram, mas eles não são donos. Eles não podem construir, eles não podem fazer um galpão para guardar o trator, eles não podem plantar, eles não podem isso, não podem aquilo, não podem aquele outro, né? Então eu aqui nessa tribuna eu disse, se o poder público quer mandar no que é dos outros, ele compre.
Pega, indeniza as terras, que daí a pessoa pega o dinheiro, compra em outro lugar e pode fazer a casa para o filho, pode fazer o galpão, pode plantar, pode fazer aquilo que precisa. Agora, impor proibições em cima do que não é da gente, isso é inadmissível. Isso é inadmissível. E seguindo esse meu pensamento, puxei para mim esta pauta. Espero ter o apoio dos colegas e dos nobres pares, como hoje, graças a Deus, tenho o apoio de grande parte da sociedade, que se sente indignada por causa disso, indignada, né? Eu comentei aqui, vou comentar de novo, tem um agricultor que tem a sua propriedade dentro da bacia de captação do Faxinal, construiu uma casa para o seu funcionário, uma casa de alvenaria, muito bem feita, a 3 quilômetros da represa, 3 quilômetros, não estamos falando 300 metros. 3 quilômetros da represa. Tinha um córrego próximo. Ele manteve a lei do meio ambiente que tem que construir no mínimo 30 metros longe de qualquer córrego. Ele construiu a casa 32 metros longe do córrego. Ele colocou fossa, filtro e sumidor, como manda a lei, e recebeu uma notificação do SAMAI que tinha que demolir a casa. Com a escusa de estar dentro da bacia de captação. Isso é inadmissível. Isso é tomar conta do que é dos outros. É querer mandar no que é dos outros. Então, por este motivo, senhoras e senhores, eu chamei uma audiência pública para essa casa, onde várias autoridades estarão aqui, colocando as suas posições sobre essa situação, porque não adianta ficar fazendo reunião para marcar reunião. O povo está cansado. Chega dessa palhaçada de gastar dinheiro público para fazer reunião, marcar reunião. Vamos ter que resolver esse problema. E será nessa audiência pública. Porque o povo vai estar aqui presente. E eu quero ver resultado. Vou convidar todas as autoridades, todos os colegas que estão aqui que querem participar são convidados, né? Dia 11 de abril, né? Às 19 horas, aqui nessa casa, então haverá audiência pública para que se encontre uma solução. Ou seja, aqui ninguém é favorável a poluir nada, a destruir meio ambiente. Tem que se construir um regramento. Hoje não tem a regra. Hoje simplesmente tem a proibição. Não pode. Acabou. Ah, é teu, mas não pode. Não, não é assim que funciona. Tem que se criar uma regra. Tem que se dizer, bom, não é mais proibido. A 300 metros da represa pode construir, mas tem que ter esse tipo de esgoto. A 1.000 metros tem que ser esse tipo aqui. A 2.000 esse tipo aqui. A 3.000 esse tipo aqui. Não importa se está dentro da bacia. Então, tu quer construir? Pode. Não tem problema. Desde que tu faça esse tipo de saneamento. Esse tipo de fossa, esse tipo de esgoto. Aí a pessoa, aí vai depender do proprietário, porque não vai mais ser proibido construir. Não, tu pode. Mas tu tem que respeitar a devida regra. Hoje, senhoras e senhores, eu vou fazer aqui uma analogia bem simples para todo mundo entender. A gente compra um automóvel. O automóvel é da gente. Se a gente quiser dar de presente, dar fogo, largar num barranco, ou simplesmente deixar abandonado lá, é da gente. A gente pode fazer isso. Mas a gente sabe que para ter um automóvel você tem que respeitar regras. Limite de velocidade, você tem que pagar o IPVA, você tem que ter os pneus em dia para poder rodar nas estradas. Enfim, existem regras. O automóvel é teu, mas você, para poder andar na rua, tem que respeitar as regras. Então, não é nada mais, nada menos do que isso que eu estou pedindo em nome desse povo, que são milhares, não estamos falando de 2, 3, milhares que estão sofrendo por causa dessa situação. Tá? Então, que se venha para essa audiência pública, peço com todo o respeito ao nosso presidente do SAMAI, que inclusive se manifestou positivamente, e eu fico feliz com isso, né? Que traga para a nossa casa aqui o regramento para que se encontre a solução, para que essas pessoas possam dizer, essa terra era do meu avô, foi do meu pai, e agora é minha, e eu posso construir aquilo que eu preciso construir. Claro, respeitando as devidas regras. E para concluir, eu vou citar aqui algo que eu acho que deve ter impactado muitos colegas aqui também na outra legislação. Nós sabemos, vereador Lucas, o senhor que é professor, que o colégio que tem em Vila Seca, tá, foi construído há muitos anos atrás, foi erguido os pilares e as tesouras para fazer a área coberta da quadra de esportes.
Eu consegui uma época ali uma emenda, o então vereador Neri também tinha conseguido uma emenda na época, né, para cobrir aquela área lá para as crianças poderem jogar bola, para poder aproveitar aquela quadra lá. Não permitiram que fosse coberto porque está dentro da bacia de captação. Isso é o fim da picada. Eu quero ver as propostas e as respostas que serão apresentadas aqui no dia 11, às 19 horas, para o povo que vai estar aqui presente. Não sei se vai ter lugar que chega, mas nós não sairemos daqui sem resposta. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Sandro Fantinel. Em declaração de líder da bancada do Partido dos Trabalhadores, vereadora Estela Balardim. Bom dia novamente. Tá, né? Tá ligado? Bom dia novamente. Hoje nós tivemos muitos assuntos importantes e sempre que a gente inicia falando da educação infantil, por ser um tema que está relacionado à minha profissão, é algo que me instiga muito. Relacionado à educação infantil, também foi trago pelo Senalba a questão da assistência social. Eu não ia abordar esse tema hoje, mas acho oportuno, devido a essa apresentação que a gente teve, citar, porque ali no momento citei rapidamente a questão dos problemas que a gente teve em todos os serviços da assistência social, os CRAS, os CREAS, o POP Rua, que são serviços utilizados diariamente por muitas pessoas, que comportam um fluxo grande de pessoas que vão em busca desses serviços, que ficaram sem higienizadoras. Os responsáveis pela limpeza dos banheiros, dos locais, dos refeitórios, foram os próprios servidores e servidoras, que mesmo tendo, às vezes, só 20 horas semanais, isso é pouco para o tanto de serviço, para o tanto de importância que tem um profissional que trabalha na ponta, usar desse tempo para fazer a limpeza do local. Isso traz uma realidade que eu acho que é de conhecimento de todos nós, porque em algum momento a gente foi procurado por alguma pessoa da higienização, da merenda, das nossas escolas, de outros serviços, que demonstram o quanto a questão da terceirização desses serviços, que são fundamentais para o andamento desses locais, causa tanto problema. A gente tem dívidas no município com a questão das profissionais, majoritariamente mulheres, que não foram pagas. Porque as terceirizadas ganham a licitação, só que são empresas não bem estruturadas que acabam falindo, que acabam deixando de pagar os salários, de pagar os benefícios das profissionais. Para as escolas de ensino fundamental, principalmente, a solução apresentada pela prefeitura foi ser feito através da Codeca esse serviço, com as pessoas prestando concurso com a Codeca e indo trabalhar nesses setores. E isso resolveu, pelo menos por enquanto, eu acho que a gente pode afirmar que resolveu o problema na educação relacionado às merendeiras e às higienizadoras. Mas agora esse problema está na assistência. E, de forma emergencial, foi chamado a Codeca para realizar esse serviço. Mas eu não poderia deixar de subir nessa tribuna hoje para dizer que eu acho que isso não pode ser de caráter emergencial. Mas tem que ser, sim, o formato que vai se organizar os serviços de higienização dentro da assistência, visto que a gente avançou, a gente conseguiu solucionar um problema complexo com uma solução que parece simples, mas que, com certeza, valoriza os profissionais, valoriza os salários, valoriza as condições de trabalho e, com certeza, impactam diretamente na prestação dos serviços voltados para a população. Seu à parte, vereadora Andressa. Obrigada, vereadora Estela. A sua sugestão ela é bastante oportuna. Essa semana mesmo recebi contato de colegas do CRAS, novamente, que estão com esses problemas, e vejamos a contradição do poder público, né? Nós optamos pela terceirização
E agora o município, para resolver o problema, tem que chamar a Codeca, que é uma empresa pública, para poder prestar um serviço de qualidade. Então, daqui a pouco, a alternativa, de fato, para que a gente consiga ter uma limpeza e serviços de qualidade, seja fazer mais contratos com a Codeca. A gente fortalece, né, esse patrimônio público da nossa cidade e fortalece os serviços e não precariza tanto o trabalho, né, dos servidores, principalmente da assistência social, que a gente vê que ainda é uma política pública extremamente precarizada. E se a gente for falar do terceiro setor, para finalizar, tive denúncias e relatos de que nos abrigos, por exemplo, que nós temos as nossas crianças e adolescentes, nós estávamos sem limpeza. Isso é grave e a gente precisa averiguar essa situação com maior urgência. Obrigada, vereadora, pela sua parte. Muito obrigada, vereadora Andressa. É exatamente isso. Além de nós estarmos resolvendo um problema que é corriqueiro na nossa cidade, relacionado às terceirizadas, a gente estará incentivando, apoiando uma empresa que tem parceria com o poder público, que é a Codeca. Então, eu acho que a gente só tende a ganhar com esse movimento. Mas ontem eu ia abordar a questão do Monte Carmelo, não consegui nos 10 minutos falar dos dois temas, mas não quero deixar de falar hoje. A gente tem os vídeos que eu mostrei ontem, mas eu vou mostrar hoje com mais calma para a gente poder entender. O primeiro é da Rua Fortaleza, que é a rua onde passa o transporte público para a parte de baixo do bairro. Quem conhece Monte Carmelo sabe que ele é dividido. Tem a parte de cima, que é uma parte que já participou da regularização fundiária, que já tem mais estrutura, que já tem calçamento, que, de fato, tem uma condição melhor para a vida das pessoas, dos moradores do bairro. Mas a parte de baixo ela ainda sofre muito com a falta de estrutura, com a falta de pavimentação. E a gente consegue ver esse vídeo exemplificando isso. Sem ser esse vídeo, a gente tem diversos outros que mostram o caminhão da Codeca, o ônibus, a van escolar, passando com muita dificuldade, às vezes dando aquela sensação de que o transporte vai tombar ali. E quando a gente fala desses... É o outro. Quando a gente fala dessa questão, a gente está falando da dignidade da pessoa. Porque são ruas, tanto a Rua Brasília quanto a Rua Fortaleza, que tem uma presença muito grande de pessoas já idosas. E essas pessoas, elas têm, sim, suas dificuldades de locomoção, tem cadeirantes. Na Rua Brasília, a gente tem uma moradora que vive ela e seu esposo já com uma idade avançada, onde a moradora tem problemas de visão, ela não tem praticamente nada da visão, precisa recorrentemente da ambulância. E a ambulância não consegue acessar esses locais. A gente consegue ver a dificuldade que é para que as pessoas consigam acessar. Esse portão de madeira que apareceu agora no final do vídeo é justamente aonde esse casal mora, no meio da rua, no meio da quadra da rua, o que demonstra que, para eles subirem, para nós pode parecer pouca coisa. Não, é só meio morro. Mas, para aquelas pessoas, com toda certeza, faz muita diferença. O exemplo está no fato de que um idoso acabou por cair, na semana passada, na Rua Fortaleza. E ele poderia ter se machucado, ele poderia ter tido um agravamento ainda maior da sua condição de saúde. Então, é para mostrar que, quando a gente vem aqui cobrar a questão da infraestrutura dos nossos bairros, não é uma cobrança simplesmente pela estrutura, ela é pela dignidade humana, ela é para a segurança das pessoas. Então, a gente precisa olhar para essa questão de forma muito atenta. A gente já levou os secretários diversas vezes nessa região do Monte Carmelo para ver essas duas ruas, para ver outras ruas lá dessa parte de baixo do Monte Carmelo que estão com bastante dificuldade de acesso e de locomoção. E as promessas, elas aconteceram. Foi dito aos moradores que essas obras seriam realizadas, que essas ruas seriam melhoradas. Mas, infelizmente, a gente já parte de um ano para outro, de uma legislatura para outra, mas com um governo, sim, de continuidade, que fez promessas e não as cumpriu, fazendo com que a população não saiba mais
para onde que eles têm que recorrer. Porque se a gente vai e se direciona às secretarias, que no nosso entendimento é o correto, é essa ponte do legislativo para com o executivo, levando as demandas da população, a secretaria volta e dá o retorno positivo, mas esse retorno fica só na palavra, isso vai causando uma indignação, vai causando dúvidas, vai causando repúdio por parte das pessoas. E vamos ser honestos e honestas, né? Não poderia ser diferente. Se a gente precisa muito de algo que vai melhorar a nossa vida, algo que vai melhorar as nossas condições de saúde, de acesso a serviços e a direitos, e a gente recebe a informação positiva dessas melhorias, mas, na prática, tem a resposta negativa, porque elas não são realizadas, a gente se frustra. Então, sim, os moradores estão indignados e indignadas com toda a razão. Eu fico muito feliz de ter sido procurada pelos moradores para poder trazer isso novamente à tribuna, porque na legislatura passada já abordei as 2 ruas em questão. A gente já fez as visitas, cito isso novamente, porque, para mim, isso é um ponto muito crucial. Houve a promessa e, mesmo assim, o serviço não está sendo feito. Nós não podemos aceitar que isso continue assim. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, vereadora Estela. Com a palavra, em declaração de líder da bancada do PSB, vereador Eloy Frisso, da tribuna. Uma parte, se possível, vereador. Obrigado pela parte, vereador Eloy. Bem rapidamente, quero destacar o trabalho da Secretaria do Esporte e Lazer, na pessoa do secretário, o Mircadori, que faz um trabalho goleador. Ontem teve o lançamento da meia maratona, quem quiser consultar já o regulamento, além de diversos trabalhos que a Secretaria de Esporte e Lazer com o Cadori vem fazendo na questão do navegar, do conviver, de apoios a grandes eventos. Eu quero destacar, e peço para mostrar para o pessoal que está acompanhando em casa, a importância da reabertura do nosso ginásio municipal em Chutão. Já há alguns anos ele interditado, então na próxima sexta-feira agora, às 19 horas, nós teremos a reabertura do Enxutão, com um jogo marcado com o Sub-13 do Bela Futsal e do Top Sports, e logo após, então, um jogo simbólico a nível social da Prefeitura contra a Câmara de Vereadores. Nós temos já o time montado aqui com diversos vereadores, cada um levando 1 quilo de alimento, inclusive quem for assistir é gratuito, apenas leve 1 quilo de alimento. Então, Prefeitura, a Câmara, sexta-feira está aí com um baita time. Obrigado, vereador Eloy. Obrigado, meu líder, vereador Wagner. Solicitei ao vereador Wagner uma declaração de líder para dividir aqui com os colegas vereadores dois aspectos que marcaram a minha passagem em 2020 na Prefeitura Municipal de Caxias do Sul. E quero dividir esses dois fatos com o então prefeito Cassina. E o principal, sem dúvida nenhuma, foi o episódio da Covid. Nós, tão logo assumimos, nos deparamos com a epidemia, organizamos a administração, criamos um gabinete de crise, o qual eu coordenava, e tenho muito orgulho de dizer aos colegas vereadores que, entre as cidades de porte médio do Brasil, nós estivemos à frente disparada do ponto de vista do número de óbitos em Caxias do Sul. Muitas cidades aí se vangloriavam, especialmente em razão da politização que aconteceu na discussão da cloroquina ou da ivermectina, que lá estavam fazendo isso e aquilo, mas Caxias, nós, de forma quieta, não precisamos comprar tendas, barracas, fizemos uma parceria muito bonita com os hospitais de Caxias do Sul, especialmente com o Pompeia, especialmente com o Hospital Geral, e não faltou atendimento para ninguém. Eu recordo que no dia 31 de dezembro de 2020, quando saímos da prefeitura,
a nossa cidade tinha 309 óbitos de Covid, enquanto outras de mesmo porte ultrapassavam 1.000, 2.000, né? E assim nós conseguimos, com o apoio de toda a comunidade, dos hospitais, dos laboratórios, das entidades, a Câmara de Indústria e Comércio, Sindicato Patronal Metalúrgico, a Universidade de Caxias do Sul, conseguimos montar uma grande equipe onde conseguimos introduzir nos hospitais mais de 30 unidades de tratamento intensivo, né? E aqui eu quero fazer um reparo, sim, não faltou recursos de parte do governo estadual e do governo federal, tá? Esse reconhecimento a gente tem que fazer, porque efetivamente vieram recursos, mas Caxias também gastou uma grande parte do seu orçamento na questão da saúde naquele momento. Várias obras que estavam programadas foram canceladas, para que a gente desse atenção àquilo que era o fundamental, à vida. E procuramos, tanto eu quanto Cassina, fugir dessa politização, dessa discussão de conteúdo ideológico, né? Se tinha que usar ivermectina, se não tinha que usar cloroquina. O que nós fizemos, simplesmente, pena que os vereadores que referiram esse assunto não se encontram mais, nós dissemos o seguinte: está lá, nas unidades básicas de saúde, quem quiser e tiver uma receita, vá lá e pegue. Eu, Eloy Frisso, passei Covid 2 vezes. Uma enquanto estava de vice-prefeito e a segunda logo que saí. 27 dias hospitalizados, bati nas portas de São Pedro, né? Bati nas portas de São Pedro lá, São Pedro me disse, não, fica lá por baixo, incomoda mais um pouco lá. E, graças a Deus, estou aqui, firme, né? Firme com a minha saúde, não tive a infelicidade que outros tantos milhares de brasileiros tiveram. Então, ouvia muito a nossa infectologista, a doutora, que nos orientava, e ela dizia assim, qual é o melhor tratamento? O tratamento é o tratamento normal, antibiótico na veia, né? É isso que garantiu a vida de um grande número de pessoas, e a minha, inclusive. Então, faço esse reparo aqui, saudando o nosso ex-prefeito Cassina, né, pelo grande trabalho que realizamos naquele momento, e as equipes da nossa Secretaria da Saúde, que possibilitaram a gente superar esse impasse, e, por mais que alguns discordem, eu só consegui ser vacinado, eu vejo que em fevereiro, foi quando eu tive a segunda Covid, eu só consegui ser vacinado mesmo já tendo mais de 65 anos naquela oportunidade, em maio de 2021. Tá? Então, essa discussão das vacinas, eu acho que em um outro momento a gente tem que retomar e fazer o possível para não transformar isso numa disputa eleitoral, mas numa questão de saúde pública. E a outra questão que eu gostaria muito de referir, e aqui eu confesso a vocês que me sinto muito orgulhoso de ter sido, sem modéstia, fundamental do ponto de vista de quando foi rompido o contrato com o IGH na UPA Zona Norte, nós tivemos a coragem de contratar a Universidade de Caxias do Sul. E agora, lamentavelmente, depois de 5 anos, a Universidade de Caxias do Sul, que administra com tanta excelência o nosso Hospital Geral e administrou também com muita excelência a UPA Zona Norte, com índices de aprovação de mais de 90% de parte da população. Sempre tem problema quando se trata na questão de saúde, mas a comparação entre o trabalho prestado pela nossa universidade na UPA Zona Norte e o instituto que prestava serviço aqui na UPA Central vai léguas de distância. E, lamentavelmente, a decisão judicial, houve uma ação do Ministério Público Federal contestando o convênio que havíamos feito com a Universidade de Caxias do Sul. E hoje está aqui o acórdão, dando ganho de causa para a Prefeitura Municipal. E eu me permito ler só o final, então, até por conta do tempo, do final do acórdão,
que deu ganho de causa para a nossa prefeitura. Vistos e relatados esses autos em que são partes acima indicadas, a Igreja Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região decidiu, por unanimidade, dar provimento ao apelo nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. E aqui está a ementa, né? A ementa com relação à ação civil pública, convênio da Prefeitura Municipal de Caxias do Sul e Fundação Universidade de Caxias do Sul. Diferenças de institutos, do contrato administrativo dos convênios, legalidade desses, fiscalização pelo TCU, provimento do apelo. E com pesar vi a nota da FUX, aonde diz que nesses 5 anos foram prestadas 56 mil horas de estágio para os nossos alunos da Universidade de Caxias do Sul, ali na UPA Zona Norte. 3.869 alunos da nossa universidade, cursos de medicina, enfermagem, assistência social e outros cursos vinculados à área da saúde, enfermagem, passaram lá atendendo a nossa população e formando profissionais para a nossa cidade. Então, fica aqui esse registro da minha felicidade de 2 dos principais assuntos que tratamos naquele ano e que estivemos à frente da Prefeitura, de termos feito o correto, de termos feito certo. E torcer, eu ainda não tenho estudo completo se com as alterações na lei de licitações é possível a universidade manter convênios ainda com o município, provavelmente seja, e, vereadora Daiane, por exemplo, nas nossas UBS, que estão, às vezes, com mau atendimento. É possível, quem sabe, a universidade fazermos convênios e, lamentavelmente, agora no dia 31, a Universidade de Caxias do Sul encerra o atendimento aqui na UPA Central e assume um novo instituto. Vocês podem ter certeza, concluir, não quero vereador. ser pitoniza e concluo. Vai ter problemas com esse novo instituto que também está assumindo. Porque a forma como eles se organizam é na busca do lucro, o que não era o caso da nossa universidade. Muito obrigado aos colegas vereadores, ao meu líder, pela cedência do seu tempo. Obrigado, vereador Eloy. Encerrado o grande expediente. A bancada do PDT está ausente. Encerrado o grande expediente. Passemos ao pequeno expediente. Com a palavra, o vereador Cláudio Libardi. Presidente, eu agradeço e abro mão. Com a palavra, a vereadora Marisol Santos. Colegas vereadores, eu só queria fazer uma referência. O vereador Wagner Petrini já falou sobre ontem o lançamento da meia maratona, mas quero frisar mais uma vez aqui que é importante, foi um evento lindo, parabéns à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, em nome do secretário Cadori, e de toda a sua equipe, do Vini Piazza, querido, que comandou a festa ontem. Parabéns a todos os atletas que participaram do treino, né? Correram antes daquele momento para depois ter a confraternização. E notícias excelentes em relação à próxima meia maratona de Caxias, uma prova que o professor Vini Piazza falou muito ontem, é uma prova muito caseira, a intenção é que ela tenha realmente uma participação muito efetiva dos grupos de corrida, das assessorias, dos atletas amadores, enfim, da cidade, mas que também tem crescido muito, com bastante gente de fora, de outros estados e de outras cidades também do Rio Grande do Sul. Bom, no ano passado, a prova já teve um aumento muito significativo, foi muito maior do que em anos anteriores, e para esse ano, a expectativa é de que seja ainda maior, né? Porque no ano passado houve um limite, há sempre um limite de inscrições, até porque é uma prova que acontece pelo centro da cidade, em alguns bairros, né? Mas aqui na área central de Caxias. Então, no ano passado, foram mais de 2.600 atletas dentro de um limite. Muita gente tentou se inscrever e não conseguiu por causa do prazo. E agora, a expectativa e a abertura de inscrições é para 4.500 atletas. Então, vai ser uma prova ainda maior. É uma prova que foi muito reforçada ontem também no evento esse de lançamento.
é uma prova que todo o recurso, né, que os atletas pagam pelos seus kits, ele não é para lucro, né? Todo esse recurso é reinvestido e o que sobra vai para o caixa, né, para o nosso caixa do município. Então, a ideia é que a gente possa ter uma participação cada vez maior, porque é um investimento no esporte, um investimento nessa prova que tem sido e tem se tornado uma referência, né, para toda, não só para a cidade, para a região, para o estado, mas, como eu falei, inclusive, para o país, com participantes de outros países, né? E a gente sabe que até internacionais em algumas provas, enfim. Então, sim, as inscrições já estão abertas desde ontem. É só abrir e procurar o Ticket Sports para fazer a sua inscrição. Nos mesmos moldes de anos anteriores, né? A gente fala da meia maratona, nós sabemos, meia maratona são 21 quilômetros, mas não precisa fazer os 21, tem outros percursos, né? Eu geralmente faço 5 nessas provas. Eu faço menos, né, vereador Cláudio, mas a gente participa muito porque eu sou uma adepta e uma apaixonada e tenho no meu gabinete, tenho na bancada pessoas que também gostam muito da corrida. Temos trabalhado muito como mandato para a melhoria da estrutura da nossa cidade para os nossos atletas, os nossos corredores de rua. A gente está falando de qualidade de vida, a gente está falando de saúde e a gente está falando de pertencimento. Então, isso é tudo muito importante nesse sentido. Vereador Cláudio, por favor. Eu sou tão parceiro da senhora que eu também corro 5. Mas eu queria parabenizar a organização por alterar o modelo do kit, que muitas vezes garante que as pessoas possam promover a inscrição e não pagar por valores de coisas que às vezes não usam. Por exemplo, a gente suprimiu a meia esse ano, a corta-vento vai estar disponível para compra. Então, quem teve a ideia de alterar o modelo do kit, garantir que a inscrição ficasse num valor reduzido para que as pessoas que têm uma condição social inferior possam, uma condição econômica inferior, possa também participar da meia maratona, eu achei muito interessante. Então, parabenizar a organização, achei muito interessante esse modelo e garante que a inscrição fique num valor acessível. Obrigado. Mas se o senhor vai correr os 5 junto comigo, vamos comprar a corta-vento, porque ela tá linda e num valor super acessível. Não, era só reforçar, assim, a meia maratona é uma prova. E a gente precisa dizer aqui, né, da resiliência mesmo, da persistência do município e do Clube dos Corredores, né, a todos os envolvidos, ao SESC, envolvido diretamente, a todas as secretarias, enfim, mas de manter uma prova que é tão importante, é tão a cara da nossa cidade. Parabéns a todos vocês. Abertas as inscrições. Se liguem, são 3 lotes, né, por prazo, mas o valor, claro, vai aumentando conforme o lote. Se for inscrito no Clube de Corredores, também tem desconto, então todos vamos nos inscrever. Obrigada. Obrigado, parabéns, vereadora Marisol, por nos representar aí no corpo atlético da 19ª legislatura. E o vereador Cláudio também. Nesse esporte, porque nos outros tem vários vereadores aí que a representam, né? Seguindo, vereador Pedro Rodrigues com a palavra. Obrigado, vereador. Vereadora Sandra Boneto, prejudicada. Vereador Eloy Frisso, prejudicado. Vereadora Daiane Mello, com a palavra. Presidente, uma parte, senhores vereadores, de imediato. Perdão, mas é só porque eu não falei. 28 de setembro é a data da 10ª meia maratona. Muito obrigada, vereador Iago. Perfeito. Eu vou estar inscrita também, tá? Eu, na verdade, já participei, como eu falei até em outros momentos, de algumas corridas até lá no SESI, ainda nos 3 quilômetros, ainda estou de leve, mas eu vou participar sim. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos assiste, eu não posso deixar passar a situação do FIESPORT aqui na nossa cidade. Eu preciso falar disso, até aguardei que fosse falado ontem, eu não tive oportunidade, porque a gente é uma bancada grande, então as nossas declarações de líder, elas ficam com dificuldades. Ontem não tivemos o pequeno expediente, mas eu não posso deixar de registrar esse corte significativo no FIESPORT na nossa cidade de Caxias do Sul. Cerca de R$800 mil cortados e automaticamente 19 projetos aprovados que não vão acontecer.
Eu falo isso lamentando, porque a minha crítica nessa casa, ela é construtiva, é para a gente tentar melhorar a questão do diálogo, da comunicação, e esses investimentos serem melhor investidos pela administração, e não estou culpando o secretário de Esporte e Lazer, o Cadori, em nenhum momento, eu estou falando da questão das prioridades do nosso município mesmo, que ao mesmo tempo que no início do mês mandou um projeto para essa casa de 1.300.000 de caixa livre para a festa das colheitas, eu não posso deixar de falar que 800 mil resolveria o problema do Fiesporte, com tantos projetos importantes na nossa cidade. Então, eu quero deixar aqui a minha crítica à administração, por esse corte de 800 mil reais, deixando de atender 19 projetos. Na comissão já foi discutida essa questão, foi levado para a administração, a gente aguarda um posicionamento da administração. Sei que já foi falado com a questão do chefe da Casa Civil, com o Dornelles, e o vereador Petrini ficou até de levar outras questões para o prefeito. A gente espera que a administração olhe com outros olhos a questão do esporte na nossa cidade, falando que é questão de saúde, é questão importante, e a gente não pode aceitar esses cortes perante outras coisas que vêm a essa casa. Eu não posso deixar de falar, passar batido, uma situação tão importante como essa aqui no município. Queria lhe pedir uma parte, por gentileza. Sua parte, vereador A senhora sabe que me chateou. Sexta-feira eu estive no Clube de Bocha do Rosário e eles estavam profundamente chateados com esse corte do Fiesporte. Estavam preocupados com o Campeonato Municipal de Bocha. Eles tinham uma perspectiva de melhora no próximo período, em razão dessa verba que foi destinada, e eles se encontravam muito preocupados. Então, além do corte, o que mais me preocupou é que não teve uma discriminação no modelo de corte. Falaram que perderiam verba, mas não falou de qual projeto especificamente ia ser suprimido. Tem a equipe de rugby feminino aqui de Caxias do Sul que depende dessa verba para disputar o Campeonato Nacional de Rugby. E não é uma questão se eles vão ter a verba cortada ou não vão ter a verba, eles não sabem. Então, eu acho que essa é a necessidade de esclarecimento, em especial pelo líder do governo para essas pessoas e do governo para essas pessoas, de quem será suprimido esse valor para que eles possam promover uma programação. Porque, bom, eles já tinham uma programação pré-estabelecida, o valor já tinha sido autorizado e não foi destinado. Então, especificamente, como eles vão promover agora? Essa é a minha principal preocupação, vereadora Daiane. Então, parabenizar a senhora pelo tema, mas fazer esse convite ao líder do governo para que ele esclareça da onde será suprimido. Porque todos os projetos estão com medo de ser suprimido deles. Se vai ser proporcional, se vai ser de um específico. Então, isso precisaria ficar claro. Obrigado pela gentileza. Imagina, vereador Libardi, veio até o meu gabinete, o Michel e também o Murai, né, para falar sobre as questões, e pelo corte ali, os 19 projetos são significativos para o município, porque realmente fazem lá na base muito da parte do município. Muitas vezes o município não consegue chegar em nossas comunidades e é através dos projetos do Fiesporte que acabam chegando. E o que me preocupa é o não cumprimento da lei. Eu vou trazer isso no momento, né, com mais tempo, mas os recursos deveriam ser investidos no mínimo de 5.600.000, né? E com esse corte vai chegar a 4 milhões e pouco. Então, eu vou trazer todos os projetos aí, mas aqui vem a minha indignação, a minha crítica ao Poder Executivo por esse corte significativo na parte do esporte. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora Daiane Mello. Com a palavra, vereador Tenente Cristiano Becker. Senhor presidente, visto a pauta que a vereadora Daiane traz, nós estivemos reunidos com o prefeito e alguns secretários na segunda-feira, e dado que no ano passado havia sido devolvido 1,5 milhão, esse ano teve um reajuste, uma readequação, porém vai ser revisto essa questão desse valor sim. Na segunda-feira nós conversamos com o prefeito mesmo sinalizou que haveria uma revisão e provavelmente não chegue a esse valor de isto. Sim, é isso. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Cristiano. Vereador Edson da Rosa, prejudicado. Vereador Sandro Fantinel, prejudicado. Vereador Iago Morandi. Com a palavra. Só voltando ao tema ali da saúde, eu iria concordar, mas o vereador Eloy Friso não está aqui, mas concordo com ele na questão da UX, eu acho que era muito bom, porque quem me disse que era muito bom é quem entende do tema, que é quem está na ponta da lança, vereador Cristiano.
E o pessoal lá, os técnicos de enfermagem, médicos, o pessoal que trabalha lá na UPA me falou que era muito bom. Um ponto ali que eu iria comentar até com o vereador Eloy Friso é a questão que os funcionários lá até me comentaram que, infelizmente, eles perderam, por exemplo, o desconto que os filhos deles tinham na universidade. Eles acabaram perdendo isso. Tinha uma filha de uma pessoa lá que cursava odontologia, não vai mais poder cursar porque não tem essa parceria com a UX. E não tem como, porque é uma faculdade muito cara. Então, eu acho que, ao mesmo tempo, a gente perde desse lado. Mas, de outro lado, aqui eu até venho fazer, mais uma vez, parece que eu sou o líder de governo aqui, venho fazer a defesa do Instituto Ideias, que resolveu boa parte dos problemas lá em Santa Catarina, e no nosso contrato está que ele deveria realizar 350 atendimentos aí diários, e ele fez 499 na segunda-feira. Uma boa parte deles, quase 90% ali, uma boa parte, não vou dizer a porcentagem certinha, eram as pulseiras azuis. Grandes problemas que poderiam ser realizados nas UBS. Eu aqui não domino esse tema, creio que o que mais domina é o meu colega vereador aqui, o Rafael Bueno, ele deve saber mais do que eu sobre essa parte, até marquei um horário ali para conversar com ele, mas eu vejo que o IDES está fazendo a parte dele, está fazendo algumas melhorias. As enfermeiras, os técnicos, ontem eu estive lá, me falaram também que eles estão ouvindo, eles conversam com elas, então eu venho aqui defender, até agora o Instituto, pelo menos, claro, está longe de se tornar bom, mas eu acho que o problema maior é a questão dos leitos na cidade, ainda, vereadora Daiane. E me deixa triste, eu vou até comentar um episódio que eu não ia comentar, faz algumas semanas que eu estive lá no Geral, e eu fui ver um episódio de um menino que estava com problema lá, questão de câncer, e ele estava desde a sexta-feira esperando. Muita gente me marcou na publicação, acho que a tia dele me marcou, e muita gente, eu fui até lá ver. Chegando lá, eu pedi para falar com a coordenadora, já fui lá diversas vezes, me receberam muito, muito bem, mas dessa vez eu não fui recebido bem. A coordenadora veio com o artigo na ponta da língua que não podia passar informação para vereador nenhum sobre o quadro de pacientes. Aí eu disse para ela, não precisa passar sobre o quadro dele, mas vocês podem me passar quantos oncologistas estão aqui, porque na hora de receber dinheiro público, o SUS, como eu mesmo fui a Brasília e retornei com R$500 mil, 500 mil, uma emenda do deputado Sanders, eles querem a gente ajudando no geral. Então, o vereador que representa a população não pode chegar no geral e ser tratado assim, porque depois eles fazem campanha todos pelo geral, aí fazem audiência pública, falam que precisam de recursos, inauguram partes ali no hospital com o governador. Eu quero assim mesmo empenho que a gente, como representante do povo, seja bem recebido lá no geral e nos passe as informações, ou que o presidente, o diretor lá me responda no WhatsApp também, Dai. Então, a partir de agora, até falei para a minha equipe ficar mais em cima, analisar bem os números, onde está indo o dinheiro, o que está acontecendo ali no geral, sobre a questão das emendas, e nós cobrar eles mais nessa parte aí. E ficar em cima, né? Porque aqui a lealdade é uma via de mão dupla. Eu quero que o hospital seja leal comigo, como eu sou leal para as pessoas. E o hospital não pertence a ninguém, pertence à população de Caxias, da cidade. Então fica esse meu relato, só fiquei triste por conta disso. Eu acho que isso aqui acaba influenciando nas UPAs, nas UBS, porque é um atendimento à questão dos leitos que está colapsando. Todos os vereadores devem receber demandas durante a semana aí, e não está fácil. Sua parte, vereador. Vereador Iago, eu só quero relatar que nesse final de semana a gente teve diversas reclamações do atendimento na UPA Zona Norte, repassei para a secretaria, né, até de muitas pessoas que sempre elogiaram o serviço da UPA Zona Norte. Nesse final de semana, tanto na sexta-feira quanto no sábado e no domingo, diversos problemas à noite com falta de profissionais, e o pessoal teve que fazer mais ou menos um tendel lá para chegar aos profissionais. Eles falaram até as atendentes sobre questão salarial, mas que a Secretaria de Saúde estava verificando. Mas não posso deixar de registrar isso, né? Porque é uma pendência que a nossa comunidade nos cobra muito. Automaticamente eu mandei para o secretário Geraldo, também mandei para o Daniel, que é diretor lá na secretaria, e eles ficaram de verificar essa situação e o atendimento na UPA Zona Norte. E também registrar essa questão da falta dos leitos, né? No nosso município. Todos os dias, eu não acredito que seja só para mim, mas para todos os vereadores dessa casa, vem situações de leitos que as UPAs estão aí com 5, 6, 7 dias as pessoas aguardando, às vezes 10 dias aguardando a questão de leitos. Era isso. Obrigado, vereador, pela... Com certeza, espero que o secretário Geraldo não seja da problemática, como o vereador Lucas fala aqui, mas eu acredito que ele é, porque chega lá, eles dizem que não tem o que fazer, que está difícil, que não sei o quê, e dão um monte de desculpa. Eu reitero aqui para o secretário Geraldo, se não tem o que fazer, ele pode renunciar, ele sai do cargo, e também o Adiló também não fala em campanha que tudo tem solução. Seria isso.
Obrigado, vereador Iago. Nós, só a título, já que o senhor se referiu ao HG, recebemos aqui a nova diretora, que é a doutora Izar. Eu coloquei no grupo dos vereadores o contato da diretora, foi acessível, enfim, caso os vereadores precisem alguma informação, está no grupo de WhatsApp dos vereadores. Vereador Rafael Bueno, prejudicado, vereador Caleb Garbim. Com a palavra, vereador Caleb Garbim. Senhor presidente, aproveitando a fala da vereadora Daiane Mello e endossando também o que já foi dito pelo colega Cristiano Becker, vereadora Daiane, nós conversamos e agora falo na condição de presidente da Comissão de Esporte, com o CMD nessa semana. Eu não pude estar, tinha uma agenda, mas o meu assessor esteve representando lá, também estava o vereador Petrini, e o que foi apontado pelo Executivo justamente é essa revisão do corte de R$800 mil. Importante deixar aqui registrado, de acordo com o que foi dito pelo nosso líder de governo também, vereador Daniel Santos, que no ano passado o FIESPORT fez uma devolução de R$1.500.000. Então, o corte de 800 mil, se for repetido o que aconteceu no ano passado, ainda estaria sobrando R$700 mil, dado o fato de que foi devolvido R$1,5 milhão. Mas mesmo assim vai haver essa revisão com relação ao corte, para que não seja prejudicado os esportes, e de acordo com o que o vereador Petri, inclusive, ouviu desta reunião que o meu assessor estava presente, o CMD está pleiteando um valor de R$115 mil que iria financiar, prestigiar 7 projetos sociais. Então, a reivindicação se dá em cima de R$115 mil dentro do corte de 800 mil, que era a proposta inicial. Mas a gente está revendo isso, tem a nossa atenção e a nossa preocupação também. Uma parte, vereador. De imediato. Eu agradeço, e claro que eu tinha certeza que a nossa comissão ia, na qual também faço parte, né, estar atenta a isso, levando para o governo, porque a gente tem que... Quando a gente fala que esporte é prioridade, saúde é prioridade, educação, ela tem que ser de fato, ela não pode ser somente no papel, somente no período político, somente no período eleitoral. Inclusive, a questão do FIESPORT, a gente tinha uma dificuldade muito grande em outros anos de inscrições para os projetos. E que bom que isso foi modificando, acredito que foi um esforço do secretário antes, o secretário Citon, de ir mobilizando as comunidades, ele esteve falando comigo e com diversas outras pessoas para solicitarem que pessoas inscrevessem projetos, porque é realmente o braço do poder público alcançando lá no bairro, lá na base, essa situação. Então, que bom que tivemos muitos projetos inscritos. Então, automaticamente, quando a gente tem a aprovação ali na linha de corte, né, a gente entende que aqueles projetos vão acontecer. E com esse anúncio, aí a gente ficou muito apavorados, né, a questão, tanto as pessoas do esporte, quanto as comunidades que são atendidas também por esses esportes, como Atletas do Futuro e tantos outros, e a gente ficou preocupada e trouxe essa situação, mas que bom que o governo está revendo essa situação e a gente aguarda aí ansiosamente para que não tenha corte nenhum, que seria o ideal. Obrigado, vereador Caleb. De nada, e de fato a gente se preocupa porque o esporte também, além de todo o desenvolvimento psicomotor da criança, coordenação motora, também é saúde, né? Então a gente sabe dessa importância e reforço aqui que o governo está revendo com atenção a questão do corte. Obviamente que existe uma necessidade de equilíbrio de contas, a gente sabe disso, mas está resguardado esta medida e esse pedido que foi feito, inclusive em reunião com a base do governo. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, vereador Caleb. Com a palavra, vereador Ramon Teles. Senhor presidente, nobres colegas, a quem nos assiste aqui presencialmente, a você nas nossas redes sociais, eu vim aqui falar de um assunto nacional. Talvez a nossa esfera municipal não tenha tanta relevância, mas nós, como o segundo maior município do estado, nós temos que falar sobre o assunto, que é a respeito sobre o empréstimo consignado com garantia do FGTS. Senhores, eu tenho uma notícia aqui, que ontem bateu 50 bilhões de reais emprestados. O que é isso? É você ter o seu fundo de garantia, você não pode acessar esse fundo de garantia. O governo não deixa ele para você, você não pode sacar. No entanto, você pode usá-lo como garantia, pagando juros e juros aos banqueiros. Então, nós tivemos aqui no expediente passado, nós tivemos aqui o vereador Eloy Frisso, que criticou os banqueiros, só que agora nós temos aqui o governo federal que apoia os banqueiros. Então, a projeção do governo federal é que este empréstimo chegue na casa de 100 bilhões emprestados.
Basicamente, os juros dobram e os bancos receberão 100 bilhões. Então, esse dinheiro, a melhor forma de você aquecer a economia é você liberar o dinheiro, que é direito do trabalhador. Ele trabalha, ele é obrigado a contribuir com o FGTS todo santo mês. É um dinheiro que ele recebe do trabalho dele e ele não pode utilizar. O governo chega e fala, não, você não sabe cuidar do seu dinheiro, deixa que eu cuido. E agora, numa medida que eu vejo como muito eleitoreira, ele vai e libera um empréstimo consignado. Se, que é o que não está acontecendo, se esse empréstimo fosse para cobrir uma parte, vereador, cheque especial, que é um valor mais alto, ou fatura de cartão de crédito, talvez não haveria problema. No entanto, pelo que eu venho percebendo, esse valor é para você se endividar cada vez mais. Então, nós não podemos deixar a população se endividar. Libera o que é dela, libera o FGTS. Quer aquecer a economia? Libera o FGTS. Para que eu vou fazer os bancos lucrarem cada vez mais? Nas custas do povo, nas custas da população, do trabalhador, que talvez não saiba o que é taxa de juros. A população que está lá na ponta da linha não sabe o que é taxa de juros. Apenas pega um empréstimo que cabe no bolso dela. Se chegar alguém e dizer assim, ó, não, é R$500 por mês, ela vai pegar. Ela nem sabe que vai pagar 3 vezes mais no futuro. Ela só quer o que cabe no bolso. Tanto que quando a Casas Bahia veio aqui para Caxias do Sul, não vingou. Porque era 24 vezes e tinha aumento. E aqui a gente calcula. Então não vingou. Isso você prejudica o trabalhador. A forma correta de aquecer o mercado é reduzir a máquina pública. E não é o que o nosso atual governo federal vem fazendo. É inchando a máquina pública, aumentando o número de ministérios, é fazendo medidas eleitoreiras, como o pé de meia. Isso vai gerar mais inflação ainda do que já está gerando. Um dinheiro fictício que não existe. O governo imprimindo dinheiro. É o nosso dinheiro desvalorizado. E aí, obviamente, todo o empresário, ele prefere vender, exporta, porque ele lucra mais. Por quê? Porque aqui o nosso dinheiro não está valendo mais nada. Mas por que não vale mais nada? Porque o investidor internacional não quer investir aqui. Não tem segurança. Não tem segurança. O nosso país, ele está parecendo um cavalo desgovernado. Ele está seguindo em qualquer rumo. E já dizia Alice no País das Maravilhas. Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, está me parecendo que o governo federal ele está andando para qualquer caminho. E, ao que tudo parece, o caminho é levar o Brasil à destruição total. Então, aqui, este vereador do segundo maior município de Caxias do Sul, ele solicita para que algum político da esfera federal, ou para que, se possível, talvez o presidente da República veja isso, que eu acredito que não, reveja os seus conceitos sobre macroeconomia, sobre microeconomia, do jeito que está, não pode ficar. Obrigado, presidente, era isso. Obrigado, vereador Ramon Teles. Com a palavra, a vereadora Andressa Marques. Lhe peço uma parte. Sua parte concedido, vereador. Obrigado pela gentileza. Primeira questão, eu tenho um grande respeito pelo vereador Ramon, porque ele promove um combate aos banqueiros e um sequestro do orçamento público federal junto comigo. Agora, algumas coisas precisam ficar esclarecidas e eu gostaria só de esclarecer 2 pontos que eu discordo do senhor, porque a previsão na norma é outra. O trabalhador não recebe o FGTS, né? O que acontece? A lei do FGTS foi criada porque anteriormente um trabalhador que completava 10 anos de emprego, ele tinha uma garantia de emprego. Então, tanto que quando a gente é contratado como seletista, a gente pode optar ou por essa estabilidade ou pelo FGTS. Nenhum patrão contrata com estabilidade, então, obviamente, opta pelo FGTS. Então, o que é o fundo de garantia? Ele é um fundo de garantia de tempo de serviço, para quando a pessoa for demitida, ela tenha direito a acessar esse fundo. A segunda questão é por que da adoção de um empréstimo em folha, vereador Ramon? Os grandes empregadores, como a prefeitura
da nossa cidade, ou como a Câmara de Vereadores, ela vende a folha de pagamento. E a lei diz que a gente pode consignar até 30%, 35% da nossa renda através de empréstimos consignados. E para quem poderia contratar esse empréstimo consignado? Aqui na Prefeitura, por exemplo, o Banrisul. Ele paga para comprar o empréstimo consignado. E quando ele passa o empréstimo consignado, ele vai passar essa taxa que ele cobrou, que a Prefeitura cobrou dele para vender a folha. Eu acho inadmissível as taxas estarem em 3%. Isso é verdade, é um crime contra o Brasil. Agora, infelizmente, o que é praticado no Brasil é 4,5%, 5%, 6%, que eu sou mais contra ainda. Então, só para deixar essas duas situações claras, é bom? Não é bom. Agora, é para combater a venda das folhas de pagamento. Esse é o objetivo específico. E a garantia não é o valor depositado. A garantia é a multa dos 40%. Porque anteriormente, com o saque aniversário, quando se promovia um saque aniversário, que era um salário do trabalhador no mês de aniversário, a integralidade do valor ficava retido. Então, o vereador Lucas tinha 60 mil lá na escola. E ele ganhava 6 mil por mês. Ele sacava os 6, retinha 54. Agora, o senhor vai lá e faz um empréstimo de 5 mil, por exemplo, e tem 15 depositado. Quanto que vai reter? Nada. Vai reter 40% de 5 mil, caso o senhor seja demitido. Então, essa é a questão específica. É para combater a venda da folha de pagamento. Mas em relação ao sequestro do orçamento federal pelos banqueiros, e nós pagarmos 51% do nosso orçamento, que isso sim tem um custo alto, 25 vezes mais do que a própria máquina pública. Eu sou parceiro do senhor, a gente tem que fazer um seminário nessa casa para debater isso. Hoje o nosso índice de endividamento do município é 1,2%. Agora, o índice de endividamento da União passar de 100% do PIB é algo que tem que preocupar eu, tem que preocupar o senhor. O senhor está num extremo do pensamento econômico, eu estou em outro extremo do pensamento econômico. Agora, nós comungamos de uma posição justa. Não é possível que os banqueiros sequestrem 51% do orçamento. Obrigado pela gentileza. Obrigada, vereador. É importante que se tragam essas temáticas, porque eu e o vereador Cláudio Libardi, né, e muitos temas que nós trazemos aqui, às vezes, são polemizados, às vezes por questões ideológicas, políticas, enfim, mas nós estamos aqui para defender a maioria da população, que muitas vezes não tem voz para tratar sobre esses temas aqui. Então, nós defendemos os trabalhadores e as trabalhadoras que trabalham o dia inteiro, o mês inteiro, para trazer sustento para si e para sua família, e que historicamente não são representados em casas como essa, que é, né, o parlamento, que muitas vezes os poderosos, né, as pessoas ricas, milionárias, bilionárias, enfim, que têm muito dinheiro, poder no Brasil, e não é de hoje, desde 1500, fazem o seu lobby para que os parlamentares defendam as posições que beneficiam a eles mesmos, né? O meu pai está aqui, o Cláudio falou antes para eu referenciar, né, hoje ele vem acompanhar a nossa sessão, é metalúrgico aposentado. Eu sou filha de cozinheira também, né? Minha família é uma família de trabalhadores e trabalhadoras. Nós sabemos o que é, né, ter que vir para Caxias, vim para cá quando eu tinha 8 anos, sem ter, muitas vezes, política pública, sem ter suporte para poder nos manter e ter que trabalhar muito para que a gente possa ter chegado onde nós estamos hoje. Então, pai, em teu nome, queria saudar todos os trabalhadores e trabalhadoras do nosso país, da nossa cidade, e é para isso que eu e o meu colega Cláudio Libardi estamos aqui na Câmara de Vereadores. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora Andressa. Saudar o seu pai, bem-vindo sempre à nossa casa, com 3 horas e 4 minutos de sessão, encerrado o espaço do pequeno expediente, agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Tenham todos uma boa quarta-feira, com muita paz.
volta. Encerrada a sessão desta quarta-feira, agora a gente passa para o espaço das entrevistas finais com os vereadores que ocuparam o espaço do grande expediente. Eu estou aqui com o vereador Pedro Rodrigues, do PL, vereador que falou sobre um assunto polêmico. Ele se mostrou contrário com a decisão de multar os pais que decidem não vacinar os filhos contra a Covid. O senhor consegue falar um pouco mais sobre a sua posição, vereador? Sim, eu tenho uma posição contrária. Eu estou realmente indignado com essa situação, assim como muitas famílias, muitos pais que me procuram, que fazem menção, porque esse é um assunto de nível nacional, né? Não é um assunto de nível municipal, mas a quem recorrer? Tem que recorrer a algum representante, assim como também eu propus ali na sessão que a gente possa fazer algum movimento, trazer aqui autoridades numa audiência pública, fazer moção contra, né, essa lei agora do dia 21 de março, né, que não é lei, na verdade é uma medida tomada pela terceira turma lá que decidiu que os pais fossem multados, né, de 3 a 20 salários mínimos, se houver reincidência, o dobro, né, a punição e ainda passivo de correção monetária. E isso ainda não é o pior, o mais indignante de tudo, é a obrigatoriedade ao ponto de ser compulsório. A gente já tem visto aí depoimentos, tem visto muitos relatos, né, de família, que um oficial de justiça batendo na porta da casa da família para buscar a criança para vacinar compulsoriamente. O que é isso? Onde é que estamos? Então, eu realmente subi à tribuna hoje para fazer esse desabafo, trazer isso aqui, esse assunto à casa aqui para os pares, para o presidente, para a mesa diretora, para que alguma coisa possa ser feita nesse sentido. Eu sou totalmente contra o Estado querer tirar, né, esse direito, né, do pai, da família, dele decidir sobre o que é melhor para o seu filho na questão de saúde e de bem-estar do seu filho. Muito obrigado, vereador. Quem também subiu à tribuna foi o vereador Tenente Cristiano Becker, que falou sobre o projeto Bombeiro Mirim, que já está acontecendo aqui em Caxias. O vereador consegue elucidar um pouco para a gente qual a importância do projeto para o desenvolvimento dessas crianças? Claro que sim. Principalmente solidariedade, cidadania, respeito, é o que o projeto traz hoje para a nossa Caxias do Sul e região. Nós temos esse mesmo projeto em cidades como Bento Gonçalves, Farroupilha, Veranópolis, Vacaria. E aqui em Caxias do Sul nós estamos na segunda edição do projeto Bombeiro Mirim, que é o que traz para as nossas crianças, né? Treinamento, é serem multiplicadores dessa questão, de salvar pessoas, de trazer uma vida com mais respeito, com mais solidariedade, e é isso que o Corpo de Bombeiros traz hoje. Eu quero parabenizar então o Corpo de Bombeiros Militar, né, que tem feito esse trabalho, e o Coronel Batista, que é ao qual é o comandante daqui, e a todo aquele efetivo do Corpo de Bombeiros, ao qual eu fiz parte por mais de 20 anos. Né? Hoje eu estou aqui na Câmara de Vereadores como representante dos órgãos de segurança pública. Certo, muito obrigado. Encerrado o espaço das entrevistas finais. Perdão, também agora com a vereadora Marissal Santos, que divulgou sobre o projeto InsuLife, que visa dar uma controlada no descarte das embalagens de insulina. Vereadora, você consegue falar um pouco mais desse projeto, que inclusive o seu gabinete ajudou a divulgar? Oi, muito bom dia para todo mundo. Pois é, a gente falou hoje nesse espaço de grande expediente sobre esse projeto InsuLife. Ele é um projeto que começou em Farroupilha, com um grupo de familiares, de profissionais envolvidos com essa questão e que tem crianças e adolescentes com o DM1, né? Diabetes mellitus do tipo 1, diabetes do tipo 1. E a gente sabe o quanto a insulina é necessária, né? Significa a vida dessas crianças. E aí esse grupo, a exemplo de outros lugares que já acontece no Brasil, resolveu trazer esse projeto para cá. Então, eles recolhem, né, essas canetas que são utilizadas e que o Matheus, por exemplo, que é um dos meninos que tem 7 anos e que faz parte desse projeto, impulsionou esse projeto, ele usa 3 dessas por mês. Então, para onde descarta? Como funciona? A gente está falando de um material que tem plástico, que tem vidro,
que tem agulha, que tem uma série de questões. E aí eles resolveram fazer, eles trocam, né, a parte de dentro, que vai toda para os lugares determinados, trocam a parte de dentro por uma carga de caneta, e essa caneta está sendo distribuída para as escolas, ou seja, a gente está falando de reciclagem desse plástico, né, que ficaria por muito tempo para reciclar, e está falando de um material que está na mão dos estudantes e que, com isso, eles também valorizam, se conscientizam, entendem que existe e começa a ter um pouquinho menos de preconceito e muito mais de informação, que eu acho essencial. E aí eu anunciei, inclusive, também que o nosso gabinete, o meu gabinete aqui na Câmara de Vereadores, lá no 3º andar, é um ponto de coleta para quem quiser trazer. Só tirar a agulha, que precisa ser devolvida, né, nas UBSs, mas tira a agulha e pode trazer, que a gente vai encaminhar, porque hoje ele está sendo distribuído nas escolas de Farroupilha, mas a intenção é que ele possa ser ampliado para outros municípios da região e a gente vai torcer para que venha para Caxias também. Muito obrigada, vereadora. Desculpa que eu demorei um pouquinho para chegar, mas a gente está sempre à disposição para conversar com você. Certo, acontece. Obrigado. Agora sim, encerramos o espaço das entrevistas finais. Eu desejo a todos um ótimo dia e ficamos por aqui.